Assinou, sim, Marcos José Jaculi. Abraço para você, Marcos. Muito obrigado. O Paulo Baia é mais injustiçado do que o Eliel. Exatamente, né? Realmente, Paulo Baia não dá para entender o motivo por que é que ele não entra no time. Tava marcando gol, tava fazendo gols importantes, mas realmente não tá tendo oportunidade. Não sei se é algum problema. O Polvidiero e o Igor Torres entram sempre. E todo mundo já conhece a Serra Tico-Tico? Já falei da Serra Tico-Tico ou não? Exatamente. Então é o seguinte, é Nova Light, não Serra Tico-Tico, que eu já falei. Vou falar aqui da Nova Light, potente, sustentável e muito resistente, com luminárias e projetores Nova Light. Você conquista a iluminação profissional brasileira, certificada, e economiza muita energia. É mais luz para estádios, arenas, e campos de alto padrão. Sem desperdício de iluminação, sem ofuscamento ou brilho excessivo. Com a luz ideal, você não perde nenhum lance. Os projetores Nova Light emitem fachos precisos, a visão é nítida dentro e fora de campo, em transmissões Full HD e câmera lenta. Há 25 anos, a Nova Light produz soluções para todo tipo de negócio. Grandes áreas, indústrias, comércios, varejos e infraestruturas urbanas. Os projetos luminotécnicos são personalizados. Quer garantir retorno de investimento? Escalhe a Nova Light para o seu time, porque está na hora de abandonar a iluminação do passado. O LED dura mais, não polui e reduz os custos de manutenção. Sem empate, sem bola na trave, altere o placar do seu negócio como um time campeão. Acesse novalight.com.br. Rádio Bandeirantes. Valeu, gente! Tchau! O show de bola começa agora. Jornada Esportiva Bandeirantes. Um abraço, boa noite a você ligado na Bandeirantes, torcedor brasileiro. Ulisses Costa! Se você quer emoção, vem comigo, torcedor do Brasil. O microfone da Bandeirantes em campo a partir de agora para um grande jogo. Palmeiras e São Paulo em uma situação que a gente não via há muito tempo. Ou seja, o São Paulo vindo aqui para cumprir tabela. Jogar futebol, para falar em rebaixamento, acho impossível o São Paulo cair pelo time que tem, entendeu? É impossível, né? O time do São Paulo é muito bom, campeão da Copa do Brasil, mas vem já na Libertadores como campeão da Copa do Brasil. E do outro lado, um Palmeiras que precisa vencer sim, para ter calendário de Libertadores no ano que vem. Olha o que é o futebol, cara.
o que o futebol reserva e prega, né? O Palmeiras, que é um grande time, você soma os últimos 7 anos, você pega Corinthians, São Paulo, Santos, eles não têm os 3 a mesma quantidade de títulos que o Palmeiras tem. Mas hoje o Palmeiras aqui, numa situação bem diferente daquela que nós estamos habituados a ver. Precisando vencer o jogo para brigar por Libertadores do ano que vem, até matematicamente ainda, eu estou dizendo isso. Matematicamente, esporadicamente, numa chance muito pequena, até de tentar beliscar título do brasileiro. Né? Em termos de números, né? Mas enfim, essa é a situação do jogo de hoje. E o microfone da Bandeirantes traz para você Palmeiras e São Paulo às 8 da noite. Às 8 da noite a bola vai rolar aqui no Allianz Parque. E eu giro o timaço da Bandeirantes, os repórteres da Bandeirantes que estão sempre ligados. O destaque primeiro do Palmeiras, Gustavo Solera, um abraço, boa noite. E já teve um trek aí antes do jogo, hein, Solera? Fala, Ulisses, boa noite para você e para todo mundo que nos acompanha aqui no microfone da Rádio Bandeirantes. Pois é, Gandula e Rafinha, os dois se desentenderam antes mesmo da bola rolar. Não sei se um falou, essa bola é minha, não, essa bola é minha, mas trocaram ali empurrões, tiveram que ser separados pela segurança que segue no campo de jogo aqui no Allianz Parque. Então, já quente esse clássico choque rei dentro do campo e também fora das 4 linhas, porque grupos de torcedores do Palmeiras, não organizados e sim torcedores comuns, Ulisses, estavam do lado de fora organizando uma fila para passar fita adesiva na camisa do Verdão e entrar no Allianz Parque cobrindo o nome dos patrocinadores do clube. É o futebol da Bandeirantes, polêmica na administração do time do Palmeiras. É triste ver isso, porque eu acabei de dizer aqui, somado Corinthians, São Paulo e Santos, nos últimos 7 anos, os 3 times não conseguem ter a quantidade de títulos que só o Palmeiras teve. Quer dizer, são manifestos ou manifestações aí. Eu acho que a Leila, eu estou abrindo a jornada esportiva aqui meio diferente hoje. Eu acho que a Leila, ela foi infeliz em dizer de rebaixamento. Ela cometeu alguns erros, sim. Não tem como dizer que não. Mas também precisa pegar e massacrar o presidente do Palmeiras. Cobrir os patrocinadores do Palmeiras. Eu acho isso até uma falta de respeito com a história, com a camisa do Palmeiras, que o Palmeiras recebe para isso. E não é assim que as pessoas vão fazer. Isso aí é mais manifestação política, de uma crítica forte que ela fez à torcida organizada. Uns dão muita razão para ela, outros nem tanto, né? Enfim, mas são coisas do futebol. Agora, você vir aqui e falar que o trabalho dela no comando do Palmeiras, que o trabalho dela como patrocinadora do Palmeiras é ruim, desculpa, os números mostram outra coisa totalmente diferente. É o futebol da Bandeirantes que destaca o São Paulo. E esse São Paulo, hein, Paulo do Vale? Fala, Ulisses, abraço pra você, pro amigo ligado aqui no microfone da Rádio Bandeirantes. O São Paulo, que ainda não venceu fora de casa no Campeonato Brasileiro, por incrível que pareça, mas já venceu o Palmeiras no Allianz Parque nesta temporada pela Copa do Brasil, jogo importantíssimo que selou a classificação do tricolor, no caso, para a semifinal, e depois o São Paulo eliminou o Corinthians e foi campeão em cima do Flamengo. Para hoje, o técnico Dorival Júnior volta a contar com Caio Paulista na lateral esquerda, cumpriu suspensão contra o Grêmio, entra na vaga de Wellington. Porém, Pablo Maia cumpre suspensão e dá lugar a Gabriel Neves. As únicas novidades, porque Dorival mantém o quarteto ofensivo formado por Michel Araújo, Rames Rodrigues, Lucas e David, com Luciano no banco de reservas. É o futebol da Bandeirantes que destaca mais uma do time do Palmeiras, Solera. Vamos lá, Ulisses, porque hoje o Palmeiras foi acionado pela FIFA pela segunda vez, pelo atraso no pagamento da última parcela da compra do lateral esquerdo Piquerez, que deveria ter sido pago em agosto. Agora o Verdão tem 45 dias para arcar com esta pendência com o Peñarol do Uruguai e pagar uma multa de $90 mil, totalizando $990 mil de pagamento ao time uruguaio até o início do mês de dezembro, cerca de R$5 milhões. O Verdão, que queria ter parcelado este último pagamento ao Peñarol, o clube uruguaio não aceitou e agora o Palmeiras esperou essa ação da FIFA para fazer o pagamento apenas em dezembro.
É o futebol da Bandeirantes, legal, Solera, mais um destaque da equipe agora do São Paulo, diz aí do Vale, São Paulo, atual campeão da Copa do Brasil. Atual campeão da Copa do Brasil e uma pedra no sapato do Palmeiras de Abel Ferreira, né? Como eu trouxe na Copa do Brasil, mais uma eliminação, 2 anos já eliminando o Verdão na competição, no caso em 2022 na fase de oitavas de final e neste ano na fase de quartas de final. O São Paulo, desde que o Abel Ferreira assumiu o Palmeiras, vai hoje para o 20º jogo contra o Verdão. São 7 vitórias do tricolor paulista, 6 vitórias do Palmeiras e 6 empates, sendo nos duelos de mata-mata, contando as finais do Paulistão, em que em uma ocasião o São Paulo foi campeão, na outra ocasião o Palmeiras foi campeão. O São Paulo tem 3 vitórias ou 3 classificações no mata-mata contra 2 do Verdão, Ulisses. É o futebol da Bandeirantes, torcedor ouvinte do Brasil. O que está escrito no placar aqui do Allianz Parque? A gente tem que estar atento a tudo, por gentileza aí. Atenção, a próxima atração contém uma sequência de flashes e isso pode te deixar zonzo, então é para não ficar olhando diretamente se você tem algum problema, Ulisses, com relação a luzes, né? Porque agora vai começar o show de luzes no Allianz Parque, então eles avisam para quem tem algum tipo de problema não ficar encarando o telão para não ficar zonzo aqui na arquibancada. Legal, legal, bom aviso, tem tudo a ver, valeu então, Solera. É o futebol da Bandeirantes, Palmeiras e São Paulo. Mais uma do verde aí, Solera. Vamos lá, Ulisses, até pegando embalo no que disse o Paulo do Vale, né? O São Paulo é o rival no estado que mais venceu o Palmeiras desde a chegada do técnico Abel Ferreira e sua comissão, por sinal, o único dos outros 3 rivais que tem mais vitórias em relação a esta comissão portuguesa no Alviverde. O Palmeiras hoje tenta quebrar um tabu, está há 1 ano sem vencer o tricolor paulista jogando aqui no Allianz Parque, são 2 empates por 0-0 e a derrota na Copa do Brasil deste ano que acabou eliminando o Verdão na competição mata-mata. E hoje quem vencer vai se transformar no clube com o maior número de vitórias na história do Campeonato Brasileiro. Palmeiras e São Paulo estão empatados com 700 triunfos cada um, então quem vencer vai se transformar no time mais vitorioso desde a fundação do Campeonato Brasileiro. Eita, Solera, tá atento a tudo, acompanhando Palmeiras e São Paulo, mais uma do time do São Paulo, diz aí do Vale. São Paulo, como eu disse no meu destaque inicial, hoje não conta com o Pablo Maia, que está suspenso, e por isso Gabriel Neves entra no meio-campo. E uma coincidência, Gabriel Neves e Alisson formaram justamente a dupla de volantes naquela classificação do São Paulo 2-1 aqui no Allianz Parque contra o Verdão pela fase de quartas de final da Copa do Brasil. Portanto, naquela ocasião, infelizmente, né, o Pablo Maia tinha acabado de perder o pai dele e ficou de fora da partida. Por isso, Gabriel Neves foi o titular ao lado do Alisson. Hoje, por conta da suspensão de Pablo Maia, novamente Neves e Alisson, a dupla de volantes do tricolor, Ulisses. E tem rodada no futebol do Brasil. Rapidamente, antes do seu destaque, eu quero saber, alô Bruno Milhões, o que está acontecendo entre Bragantino e Clube Atlético Mineiro, entre Goiás e Fluminense em Milhose. Fala, Ulisses, boa noite pra você, pro amigo ligado aqui na Rádio Bandeirantes. O Galo tá vencendo o Bragantino com gol de Hulk, vence por 1-0 Atlético, reta final de primeiro tempo, jogo em Bragança. Já o Fluminense saiu perdendo 2-0 para o Goiás no Rio de Janeiro, mas já empatou 2-2 também, reta final da primeira etapa, e temos ainda Atlético Paranaense 1, América Mineiro também 1. Portanto, Palmeiras de olho nos 3 jogos, pensando na manutenção no G4. É o futebol da Bandeirantes, torcedor brasileiro. Palmeiras e São Paulo vão jogar mais um destaque do São Paulo, diz aí do Vale. Quem está com a delegação do São Paulo é Jonathan Calleri, atacante argentino que passou por cirurgia recentemente no tornozelo. Ficou um tempo na Argentina se recuperando, onde realizou de fato a cirurgia, mas voltou. Está com a delegação, obviamente não vai para o jogo, só volta a jogar em 2024, assim como Galopo, outro jogador que costuma acompanhar a delegação do São Paulo. Os 2 argentinos por aqui apoiando os colegas, os parceiros, neste choque rei aqui no Allianz Parque, Ulisses. É o futebol da Bandeirantes, está certo então do microfone de maior tradição do rádio esportivo brasileiro. Tem Palmeiras, tem São Paulo, quinto sinal marcou 19h45. O destaque da opinião Bandeirantes é dele, Alexandre Pretzel. Um abraço para você, boa noite, Tchê. Espero que desse
grande jogo desse choque rei, Palmeiras e São Paulo. Sempre uma honra, Ulisses. Um abração para ti, para toda a nossa equipe. É um jogo onde o Palmeiras tem que dar uma resposta, né? O Abel Ferreira contra o São Paulo. O Soler já trouxe a estatística. Falamos sobre isso no Concentração e também nos Donos da Bola. O São Paulo leva vantagem sobre o Abel Ferreira. O Abel Ferreira está no top 5 entre os técnicos da história do Palmeiras. Mas, quando ele pega o tricolor, o jogo não encaixa. Ele perde. Ele não consegue, de repente, se concentrar em relação ao que vem pela frente. Então, hoje, no caso desse ano, na realidade, contra o Dorival Júnior, são 2 jogos contra o Dorival. 2. E ele acabou perdendo os 2 jogos da Copa do Brasil. Então, Ulisses, nesse duelo hoje é o dia de realmente dar uma resposta para que a equipe... Chamou? Pois não. Tem gol importante. O Atlético Paranaense faz 2-1 sobre o América. Por isso, nesse momento, o Atlético ultrapassa o Palmeiras. Chega a 48 pontos na tabela. Olha só a pressão do Palmeiras, hein? Grande vitória do Atlético contra o América, que vem jogando bem contra todo mundo. Mas como eu estava dizendo, o Abel evidentemente que hoje ele manteve a mesma formação. Só que ao invés de trazer o Rony de volta, ele deixou o Rony no banco. Então o Breno Lopes fica no time, jogou bem contra o Coritiba e sai apenas o Flaco Lopes para entrar o Endrick. Ok, foi bem coerente porque o Palmeiras jogou bem contra o Coritiba e ganhou o jogo. Ponto. Então é um sistema de jogo que pode sim confrontar bem o São Paulo, porque o São Paulo é muito forte no meio-campo e na saída do meio-campo para o ataque. É um time que está incomodando muito os adversários. Foi assim contra o Grêmio, mas com liberdade para jogar. Hoje eu não vejo o São Paulo com tanta liberdade assim por causa dessa ideia do Abel Ferreira. No São Paulo, Rames Rodrigues solto, Michel Araújo, que foi muito bem no sábado, mantido como titular, e na frente o David, que é um jogador de força física, né? Que é um cara de combate, e até de uma certa velocidade, ele ganha a posição do Luciano para atuar ao lado do Lucas. E no banco, o Nestor e o Wellington Rato seguem. Então, os 2 treinadores, pelo que eles fizeram nos jogos passados, o Dorival contra o Grêmio e o Abel contra o Coritiba, mantiveram as suas formações com pouquíssimas mudanças. Pablo Maia pelo Gabriel, porque o Pablo Maia ficou suspenso, o Gabriel volta ao time normal. E no Palmeiras uma escolha técnica com a saída do Flaco Lopes e a volta do Endrick com o Rony no banco de reservas. Acho que vai ser um jogo muito bom e que vale muito sim na tabela de cima do Campeonato Brasileiro. Ulisses. Jornalismo Bandeirantes, Vitor Lupato, boa noite. Fala, Ulisses, muito boa noite a você e a todos. O presidente Lula anunciou hoje uma mudança no comando da Caixa Econômica Federal. Sai Maria Rita Serrano e entra Carlos Antônio Vieira Fernandes, um funcionário de carreira indicado pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, que depois da troca colocou para votar a taxação de rendimentos de fundos exclusivos e também de investimentos no exterior, projetos que são de interesse do governo. Ainda no Legislativo, mas no Senado, a Casa deve votar hoje a prorrogação da desoneração da folha de pagamentos dos setores que mais empregam no país. Obrigado, Lupato. O microfone da Bandeirantes traz o QG Bandeirantes de Esportes, Bruno Miriossi. Boa noite, Bruno. De novo, né, Bruno? Novamente, Ulisses, e olha, quando você me chama, sai gol, porque o Atlético Paranaense amplia 3-1 contra o América Mineiro e novamente, repito, tá passando o Palmeiras na tabela do Brasileirão nesse momento. O Fluminense segue empatando no Raulino de Oliveira contra o Goiás 2-2 e o Atlético Mineiro bate o Bragantino 1-0, gol de Hulk. Agora às 8 horas da noite tem jogo importante lá no Z4, hein? Cruzeiro e Bahia se enfrentam em BH e temos, claro, mais tarde 9h30 Cuiabá e Corinthians, além de Grêmio e Flamengo, noite movimentada de Série A do Campeonato Brasileiro. É o futebol da Bandeirantes. Palmeiras e São Paulo vão jogar o futebol Bandeirantes em campo na mesa de São Michelson Lopes, na central técnica Beto Rebeque com KM Martins. No Twitter, Alexandre Marques, digital Gabriel Modesto. Timaço de externa com Daniel Chincote e Rafael Pellegrini. A bola vai rolar já já para você, torcedor brasileiro. Já já tem Choque Rei, tem Palmeiras, tem São Paulo na Bandeirantes. Futebol é com a Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio. O Tenda Atacado escalou as melhores ofertas para você abastecer sua casa ou comércio com oportunidades campeãs todos os dias.
Você pode pagar com cartão de crédito, débito, vale alimentação ou com cartão Tenda que te dá até 45 dias sem juros para pagar. Compre também pelo site ou pelo app do Tenda, acessando tendaatacado.com.br. Venha vibrar com o preço baixo e a qualidade do Tenda Atacado. Tá na sua vida, tá no Tenda. Torcedor, no gramado das obras entram em cena os fortaços. Cimento CSN, o líder incontestável, com tradição e qualidade insuperável. Cimento Montes Claros, o parceiro da sua obra. Cimento Mauá, sinônimo de tradição e qualidade. E a Muralha Cimento Elizabeth, sempre segura. Juntos, são os fortaços da construção, marcando golaços de qualidade, tecnologia e tradição. CSN Cimentos, os fortaços que constroem o Brasil. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento, informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011-2188-9000 ou pelo site braspress.com. Motorista parceiro, mais de 40 milhões de passageiros contam com você. Quem dirige com a 99 tem os dias cheios de corridas e um cuidado especial em toda a jornada atrás do volante. Além disso, você também conta com um pacote de ganhos exclusivo. Tá a fim de fazer uma grana extra? Então já sabe, conta com a 99. Você sabia que a Estrela Bet foi eleita a melhor operadora de entretenimento esportivo do Brasil? E aqui o brilho não para! Agora a Estrela Bet tem um site novo, muito mais fácil de usar, seus esportes favoritos e os melhores jogos, ou seja, muito mais emoção. E ainda você encontra odds incríveis e atendimento 100% em português, que resolve de verdade. Disponível 24 horas por dia. Estrela Bet, jogou, brilhou! www.estrelabet.com. O negócio é o seguinte, a solução completa para o seu negócio é a Souza Lima. E com a Souza Lima, o negócio é inovação. E aqui não tem esse negócio de ser tudo igual, não. As soluções são sob medida, de segurança, limpeza e outros serviços. E é um ótimo negócio em valores, sempre alinhado aos valores do seu negócio. E esse negócio de terceirização deixa que a gente resolve. O nosso negócio é fazer o seu negócio melhor. Negócio fechado? Grupo Souza Lima. Soluções completas para o seu negócio. Pra se manter conectado, pode contar com a gente. Fique ligado, Sil, sempre presente. Sil, energia que se renova. Sil, todo mundo aprova. Conectada com o futuro. Sil, toda a cidade tá ligada. Sucesso em toda parada. Tecnologia na sua casa. Fios e cabos elétricos Sil, conectada com o futuro. Sabia que o fluido de radiador precisa ser trocado regularmente? Então na próxima troca, não deixem escolherem por você. Exija Paraflu, a marca preferida dos mecânicos e a número 1 do Brasil. Troque regularmente o fluido de radiador e ande sempre tranquilo com quem entende tudo do assunto. Porque Paraflu é a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Quando seus investimentos estão no lugar certo, tudo fica mais fácil. Por isso, nós recomendamos a melhor. Conte com a CM Capital, uma corretora de investimentos com mais de 30 anos de tradição no Brasil e na Europa. Na CM Capital, você tem assessoria gratuita dos melhores especialistas para montar uma carteira de investimentos exclusiva para você. Abra sua conta grátis. Acesse cmcapital.com.br/bandeirantes. Para tudo na vida existe um porquê. E aqui entre nós, a gente sabe, existe sempre uma pergunta sobre desempenho na estrada, qualidade e durabilidade das peças do veículo, sobre confiança quando a gente está ali na direção. Então, por que ficar na dúvida se você já tem a melhor resposta? Peças para carro, moto ou caminhão é Nakata. Por quê? Ora, porque é Nakata. Fale com seu mecânico de confiança e deixe tudo azul pela frente. No trânsito, escolha a vida. Futebol
da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. A bola vai rolar já já para você. Tem sequência o Campeonato Brasileiro. Você ligado no microfone de maior tradição do rádio esportivo no Brasil. A Bandeirantes escala o Palmeiras com Gustavo Soler. Manda pro ar, Solera. Quando surge o alviverde imponente. O técnico Abel Ferreira, o Verdão vem a campo com 21 Everton, 12 Mike, 15 o capitão Gustavo Gomes, 13 Luan, 26 Murilo e 22 Piquerez. Meio de campo de 8, Zé Rafael, 27 Richard Rios e 23 Veiga. No ataque, 19 Breno Lopes e 9 Hendrick. O banco de 42, Marcelo Lomba, 2 Marcos Rocha, meia dúzia Vanderlan, 10 Rony, 14 Arthur, 18 Flaco Lopes, 30 Jailson, 31 Luiz Guilherme, 34 Naves, 35 Fabinho, 37 Kevin e 40 John. Escalando na Bandeirantes, o São Paulo manda pro ar do Vale. Definido e escalado pelo técnico Dorival Júnior, com 23 Rafael no gol, 13 Rafinha, o capitão do time, 4 Diego Costa, 35 Beraldo, 38 Caio Paulista. Meio de campo com Gabriel Neves, 20, 25 Alisson, 15 Michel Araújo, 10 Rames Rodrigues e no ataque 7 Lucas e David, 22. É o futebol da Bandeirantes, torcedor brasileiro, você ligado no microfone de maior tradição do rádio esportivo brasileiro, o banco. À disposição de Dorival Júnior, 93 Jandrei, 3 Ferrarese, 6 Wellington, 10 Luciano, Rames é 19, acabei me confundindo, 11 Nestor, 18 Rodriguinho, 21 Mendes, 27 Rato, 28 Alan Franco, 31 Juan, 45 Natan e Erisson, 49. É o futebol da Bandeirantes, torcedor brasileiro, a bola rola já para você. Você ligado no microfone da Bandeirantes, torcedor do Brasil, obrigado pelo carinho da sintonia. Quem apita o jogo? Diretamente de Santa Bárbara do Oeste, carrega o escudo FIFA. Rafael Claus é o dono do apito e quem vem com ele, PDV? Auxiliado por Alex Ang Ribeiro e também Fabrini Bevilacqua Costa. No VAR, Daiane Caroline Muniz dos Santos. É o futebol da Bandeirantes, torcedor do Brasil, análise e opinião, Alexandre Pretzel fala, Palmeiras e São Paulo, quem é quem pro jogo? Palmeiras agora com essa vitória de 2-1 do Atlético Paranaense sobre a equipe do América. Palmeiras está caindo de posição dentro do Campeonato Brasileiro. O Atlético Paranaense está passando o Palmeiras, hein, Pretzel? A notícia já está no banco ali, com o pessoal nos celulares e tablets acompanhando a rodada do campeonato. Então, o Palmeiras tem que ganhar o jogo. O Palmeiras sabe disso. E mais do que isso, é evitar também uma certa supremacia do rival no ano de 2023. Já que hoje São Paulo tem 2 vitórias contra uma do Palmeiras em 4 jogos e a eliminação contundente na Copa do Brasil. Então a torcida espera de uma resposta do Palmeiras. Do outro lado, o São Paulo largou o Brasileiro. Não é bem assim. O São Paulo nesse tipo de jogo vai jogar valer, como jogou contra o Grêmio, como relaxou contra o Goiás. Então esses jogos grandes, certamente o São Paulo vai ter muito potencial e vai jogar com a força máxima pela ideia do Dorival Júnior. Aí contra times menores e talvez uma maratona de jogos, talvez ele poupe alguém. Mas hoje não, hoje é jogo grande e é jogo de rivalidade também entre os treinadores. Já dá para notar que alguns treinadores gostam de bater de frente com o Abel Ferreira e gostam de ganhar dele também. Então a projeção pelas 2 escalações e pelos momentos que os 2 times estão vivendo, um time mais relaxado, outro time mais pressionado, a gente espera um jogo bem interessante aqui, com 2 propostas também iguais às que foram marcadas e às que foram determinadas nos jogos do fim de semana. Ulisses. Muito bem, vai começar o jogo, tudo pronto para a bola rolar, pois não, Solera? Ulisses, só destacando agora, né, porque a torcida do Palmeiras estava cantando o nome dos jogadores e é a organizada quem puxa a canção. E aí, eles cantaram o nome do Breno Lopes e apenas as organizadas. O restante não cantou o nome do Breno Lopes, ele que fez o último gol do Palmeiras no Allianz Parque, depois daquela série de jogos sem vencer, e o resto não cantou o nome dele. Apito o árbitro, toca na bola o Palmeiras, ela rola, deixa ela rolar. Ulisses Costa! Se você quer emoção, vem comigo, torcedor do Brasil. Aqui na... E não foi só isso, né? Ele só fez um gol de título da Libertadores pro Palmeiras no Maracanã contra o Santos. E aí ele fez aquele gesto ofensivo a torcer, mas depois pediu desculpas também. Pô, será que ninguém errou na vida?
Só que ele deveria ter pedido logo depois do jogo. Aí que foi a burrice por parte do Palmeiras. E dele também. Mas depois ele se desculpou. A bola volta no campo de ataque, tenta o toque de bola, Hendrick tenta descer para o time do Palmeiras, não consegue, a bola volta para a direita com o Rios tenta ganhar, lance aperta o São Paulo para recuperar a jogada para zero para o jogo. Hendrick vem tocar a bola volta contigo no setor intermediário, vem para o toque para Michel Araújo, tentou partir no comando de ataque, tá parado o jogo, tá marcada a falta, campo de defesa para o time do São Paulo, bater lá no ataque pelo setor de esquerda, fica na reclamação David. Em cima justamente do jogador do São Paulo, a primeira falta do jogo, o Tricolor tem a bola no ataque. A falta foi no Caio Paulista, mas o David ficou ali reclamando. A bola volta no toque de bola, tenta descer o time do São Paulo. A bola foi solta, frente dentro do domínio, prende a jogada contigo na intermediária, tenta descer novamente Veiga. Ele domina para o time do Palmeiras, tentou partir para o comando de ataque, abriu para o setor de esquerda para Piquerez. Piquerez chegou, enfiou para Veiga, não chegou. Ele toca para Veiga no facão no meio da zaga do São Paulo, do gol. Rafael sai para pegar, porque o Hendrick chegaria para tocar na bola. E deu sorte agora o goleiro Rafael, porque essa bola foi desviada no meio do caminho pelo Diego Costa e com isso tirou velocidade. Rafael sai, faz a defesa e só para esclarecer aquele empurra-empurra que rolou antes do jogo entre Gandula e jogadores do São Paulo. O Rafinha, ele chegou para separar, mas quem causou a briga foi Caio Paulista, exatamente por um ato de muita maturidade. Um falou que a bola era de um, o outro falou que era do outro, e aí dois marmanjos começaram a se empurrar. Valeu, Solero, obrigado pelo esclarecimento. A bola volta no toque de bola, Piquerez domina para o time do Palmeiras, sai jogando no campo de defesa, abriu jogada cotinha para Murilo. Murilo domina pelo seu campo de retaguarda, tenta enfiar a jogada para o comando de ataque. Ele faz o break em cima da marcação, tenta o toque de bola, voltou pela esquerda para Piquerez. Piquerez domina pelo setor de esquerda, cá para ataque, vai para a quinta da marcação, recolhe a jogada para Breno Lopes. Breno Lopes domina, abre na zaga central, sai jogando com Murilo. Murilo domina para o time do Palmeiras, tenta o levantamento à frente de forma errada, a bola volta no campo de ataque, tenta descer novamente o time do São Paulo. Para David, domina, solta a jogada na esquerda, Michel vem no meio, cruzamento na grande área, vem São Paulo, toque de bola, afasta o zagueiro Zé Rafael, tira na direção do Everton que sai para fazer a defesa. E muita reclamação porque o David teria feito falta no Gustavo Gomes, abriu os braços por ali para se livrar da marcação. O Gomes tá caído com a mão no rosto, agora o Klaus vai lá prestar um serviço, ver se tá tudo bem com o capitão do Palmeiras. O São Paulo chegou, a arbitragem não viu falta. Novo site Estrela Bet, novo site Estrela Bet, cheio de novidades e mais fácil de usar. www.estrelabet.com www.estrelabet.com. Aqui tá parado o jogo, é para aqui para o Palmeiras ser jogando pelo seu campo de defesa, bola para o time do Palmeiras ser jogando pelo seu campo de retaguarda. Você ligado no microfone Bandeirantes, a Bandeirantes com você. Agora a pancada foi forte do David em cima do jogador do Palmeiras, o Gomes, hein? O David, ele deixou o braço, certo, com a mão espalmada. Ele solta o braço, mas com a mão espalmada ele atinge o rosto do Gomes. Eu marcaria falta nesse lance. Se saísse o gol do São Paulo, talvez o VAR anulasse. A Daiane Muniz talvez pedisse anulação. Sil renova sua energia, cada dia fios e cabos elétricos. Sil conectada com o futuro. A bola volta no toque de bola para ser jogando o time do Palmeiras. Vem pro toque contigo no campo de defesa. O Everton vai ser pro jogo, pro time do Verde. Placar do jogo, o placar continua. Placar de 0-0. Abertura para Piquerez, ligou para Zé Rafael. Zé Rafael domina pelo comando de ataque, deu para Piquerez. Finta na marcação no primeiro, finta no segundo. Vem Lucas, ele ganha o lance pro time do Palmeiras do São Paulo. Ganha a jogada, tentou soltar na frente do comando de ataque. Aperta na marcação, vem para ganhar o time do São Paulo. Apertou o Palmeiras. Rios toma falta. Tá parado o jogo, marcada a falta, campo de defesa pro time do Palmeiras, bater falta pro Palmeiras cobrar. A Braspress transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil. Ela conta com 110 filiais distribuídas no país. Acesse braspress.com. Tá parado o jogo, o Gomes continua a reclamar aí, Solera. Exatamente, porque mais uma falta para cima de jogadores do Palmeiras. Gustavo Gomes reclamando, cobrando o Klaus cartão amarelo para atletas do São Paulo, algo que não acontece. E vem pro jogo, Breno Lopes domina pro time do Palmeiras, solta a jogada, abriu pra Veiga, Veiga soltou na direita do campo de ataque pra Mike, vem Palmeiras, cruzou na boca do gol de cabeça! Rios, gol! Jogada que começa no campo de defesa em velocidade, Gomes liga, solta a jogada pro Veiga, ele ergueu a cabeça, o Mike passou na direita, rolou pro Mike, na linha lateral da grande área.
lance no bico dela, ele cruza na medida pro Rios subir de cabeça. O Rafael cai, toca ainda na bola, tentou segurar, mas chorando, ela foi ambrando e tocando do lado do goleiro Rafael na bochecha. Ela deu na bochecha direita da rede e morreu no fundo do gol. Rios. Richard Rios pro time do Palmeiras. Palmeiras 1, São Paulo 0. Gol emoção maior do futebol. Essa é emoção. E o árbitro anulou o gol, hein? Tá dando impedimento, é isso? Exatamente, impedimento do Mike na hora que ele recebe na lateral direita para fazer o cruzamento em posição irregular, o camisa 12 do Verdão. Gol anulado no Allianz Parque. Impedimento do Rios na realidade, Soler. O Mike estava em condição, o Rios está um pouquinho à frente e cabeceia. O Rafael aceitou, hein? Porque o cabeceio não foi forte, foi um cabeceio pro chão, mas não foi forte. O gol foi muito bem construído, mas o Rios realmente estava um pouquinho avançado. Estava impedido, Rios. Venha vibrar com preço baixo e a qualidade do Tenda Atacado. Pague no cartão de crédito, débito, vale alimentação com cartão Tenda. Tenda Atacado. E do time do Palmeiras sai jogando no campo de defesa 0-0 o placar do jogo. Anulado o gol do time do Palmeiras. Rios estava na frente. A bola volta no toque. Ele para ser jogando novamente no campo de defesa. O time do Palmeiras arma a jogada com o Everton. Everton bate à frente, tenta levantar para o comando de ataque. Sobe de cabeça, vem tocar na bola, tira dali. Caio Paulista, corta a bola, volta com o time do São Paulo. Tempo do domínio para o meio de campo na intermediária, já desce curtinho, recolheu Gabriel Neves, ele prende o lance, solta para Caio Paulista, que deixa passar pelo setor de esquerda. Na esquerda, Rames pede no meio, bola volta para Caio. Caio domina para Rames domina pelo setor de esquerda, campo de ataque para o time do São Paulo. Rames volta para Caio. Caio domina para um toque de bola, Coutinho de Neves. Gabriel Neves domina para o time do São Paulo, sai jogando do campo de defesa. Ele volta a jogar para Beraldo, que zagueiro esse Beraldo. Domina pelo setor de esquerda, campo de ataque, tenta o toque de bola, o time do São Paulo para ser jogando. Lucas passa mal no jogo, mal no toque, mal na bola. Na Semi Capital, você e os seus investimentos contam com alta performance, expertise e a melhor nota de atendimento do mercado. Abra sua conta. semicapital.com.br/bandeirantes. E vem Zé Rafael, toca na bola, tira o perigo dali de qualquer maneira. Tá parado o jogo, tá marcado lateral novamente para o time do São Paulo, bater pelo setor de esquerda, campo de ataque. Tentava a jogada, Caio Paulista não consegue. Lateral para Caio Paulista, bater para o time do São Paulo pelo setor de esquerda. Motopeças com qualidade e segurança tem que ser na Cata, sabe por quê? Porque é na Cata e tudo azul pela frente. Porque é na Cata, é claro. É na Cata Brasil. O tempo não para, Bandeirantes marca. Você confere 8 jogados, primeiro tempo de jogo, girando o placar do Campeonato Brasileiro. Allianz Parque para você, continua Palmeiras e São Paulo 0-0 na Bandeirantes, é você, Bruno. Bola rolando para o segundo tempo, de Fluminense 2, Goiás também 2. O Bragantino segue perdendo para o Atlético Mineiro por 1-0 e o Atlético Paranaense faz 3-1 contra o América Mineiro. A bola volta no toque de bola, Rames domina para o time do São Paulo, tenta o toque de bola para David limpa para dentro, tenta o toque de bola, recolhe Coutinho na intermediária, Gomes ganha a jogada, recupera a jogada, Mike ganhou a jogada na intermediária, vem para o toque de bola o time do Palmeiras, árbitro de Rios tentou o toque de bola, seria boa a jogada para Veiga, ele fica no chão, tá parado o jogo, marcada a falta, campo de defesa para o time do Palmeiras, ser jogando, mas já domina o Palmeiras, leva a vantagem no lance, bola foi junta para Hendrick tenta o domínio, toma o tranco nas costas, tá parado o jogo, tá marcado, falta para a direita, campo de ataque para a equipe do São Paulo bater, é falta para o time do São Paulo cobrar, falta cobrada pelo setor de esquerda, campo de ataque, tenta descer novamente o time do Palmeiras, a abertura vem para o toque de bola, o Hendrick foi reclamando dessa falta, do David, ela volta do toque de bola, sai jogando novamente, Gomes domina para o time do Palmeiras, tenta o toque de bola, Coutinho novamente na intermediária, vem Murilo, dá um tapa, a bola escapa na marcação do primeiro, tentou o toque de bola pelo setor de esquerda, lindo lance do Murilo pro Piquerez abriu com o passo, cruzou na boca do gol, estica a perna, vem para tirar o perigo de qualquer maneira, corta o perigo dali o jogador Diego Costa, ele põe para fora, é bola para a equipe do Palmeiras bater, escanteio pela esquerda, campo de ataque, escanteio para o time do Palmeiras bater, Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços, Grupo Souza Lima, escanteio para o time do Palmeiras bater, vem para a cobrança de escanteio, se posiciona Veiga, você ligado no microfone da Bandeirantes, a Bandeirantes com você, 0-0 é o placar do jogo, gol anulado do Palmeiras do Rio, estava impedido, é bola do campo de ataque, 0-0, Palmeiras e São Paulo, levantou Veiga, na boca do gol, tentou
Murilo subir antes dele, vem de cabeça para cortar o perigo, tira dali Costa, ele tira, sai jogando errado, o Murilo vem pro toque, ele para o time do São Paulo, abertura vem pro toque curtinho, Michel Araújo dominou, abriu para o setor de esquerda, cá para ataque em velocidade para David tenta chegar mais com ele, vem a marcação forte em cima do lance, limpo, chega Piqueires, toca na bola, fazendo a do Mike, põe para fora, é lateral pela esquerda, campo de ataque pro São Paulo bater. Depois da visão do Rames Rodrigues, né, que fez esse passe visando o lado esquerdo de ataque do São Paulo, o David demorou um pouquinho para correr, perdeu na corrida pro Piqueires, chegou antes, lateral para o São Paulo. É bola no campo de retaguarda para sair jogando o time do São Paulo. Motorista parceiro, na 99 você conta com um pacote de ganhos exclusivo. 99 e vem pro jogo, recorde a jogada, tenta ser jogando o Hendrick. Ganhou pro Palmeiras, ligou boa jogada no campo de ataque para Breno Lopes, bateu pro gol no canto esquerdo. Rafael faz a defesa. Muito rápido o ataque do Palmeiras. Rafael Veiga recupera no carrinho. O Hendrick puxa o contra-ataque, lança na medida para o Breno Lopes, que tentou surpreender o Rafael. Bateu fraco, o goleiro faz a defesa, segue 0-0. Ricardo Matos tá ligado no microfone Bandeirantes, o rei do Only, curtindo o presidente, curtindo o sonsaço Bandeirantes, obrigado pelo carinho da sintonia. Domínio do campo de retaguarda, tenta o toque de bola, recolhe Coutinho novamente no setor intermediário, domínio do campo de defesa, recolhe pelo campo de ataque, tenta descer Coutinho novamente, o time do São Paulo tenta o toque de bola curta para o comando de ataque, aperta na marcação, tenta descer, ouve a falta, o árbitro manda seguir, Rames Rodrigues fica caído, ele fica sentindo o árbitro para o jogo, vai marcar a falta, deram uma chegada do Rames Rodrigues aí. Círculo central do gramado, lance paralisado e agora o Klaus está observando para ver se o Rames precisará ou não de atendimento médico. Uma chegada fortíssima do jogador do Palmeiras. E Luan. E o Rames está soltinho, assim como no jogo contra o Grêmio. O São Paulo marca muito a saída de bola do Palmeiras, mas o Palmeiras, quando encaixa 3 passes, abre um clarão na defesa do São Paulo. O Breno Lopes entrou sozinho agora, que o São Paulo tenta marcar o Palmeiras, mas o Palmeiras aparece bem nos espaços. Um bom jogo de futebol. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende do assunto. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil é Paraflu. Tá caído o jogo, tá caído no campo de jogo, tá caído ali o jogador Gomes. Tá caído Gustavo Gomes, é falta para o time do São Paulo, mandou o Palmeiras bater no campo de defesa, falta para o time do Palmeiras, cobrada para a volta para Zé Rafael, ele domina para o time do Palmeiras, vai tentar o toque de bola, volta para o toque de bola de Piqueires pela esquerda, lança a jogar na frente, bola desviga no Lucas e sai, é lateral pela esquerda, campo de ataque para a equipe do Palmeiras, bater lateral para o Palmeiras cobrar, torcedor, chegou uma hora no gramado das obras, entrem seus fortaços na hora de construir ou reformar, base CSN Cimentos, os fortaços que constroem o Brasil, a bola volta no toque de bola, recolhe Coutinho do setor intermediário, vem pra finta, tenta o toque de bola, Coutinho novamente, o time do Palmeiras tenta ser jogando pelo setor de esquerda, campo de defesa com Zé Rafael, volta para Murilo domina pelo campo de defesa para o time do Palmeiras, você comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, e domina o time do Palmeiras, Rios tenta a finta, vem Mike, briga, perde a jogada com muita vontade, recupera Michel Araújo sai jogando pelo time do Palmeiras, tenta o toque de bola, o time do São Paulo tentou partir, Michel Araújo, toma falta, o árbitro para, marcado esquerda, campo de ataque, falta de Rios e Michel Araújo que partia com muita vontade, brigou com 3 e ganhou dos 3 do Palmeiras, hein? Exatamente, ele que inicia a jogada, né? Faz a tabelinha por ali com o David, sai à frente novamente do Richard Rios, acaba tomando a falta, muita raça do uruguaio, novamente titular, tem falta o São Paulo. É impressionante como cresceu o Michel Araújo, desde o final da Copa do Brasil, hoje virou titular. Botou o Nestor e o Rato no banco. Até por isso que o PDV falou e também pela inteligência para jogar do meio para frente. Esse jogador cresceu demais com o Dorival Júnior, Michel Araújo. A bola volta no toque de bola, tenta descer, Pablo Maia vai para o toque de bola, vem para tirar, Rios afasta o perigo, toca Pablo Maia, o árbitro da lateral para aqui para o São Paulo, bater pela direita do campo de defesa. Tive impressão de lateral para o Palmeiras, hein? E a torcida do Palmeiras teve a mesma impressão e chiou bastante por aqui. É futebol da Bandeirantes. Novo site Estrela Bet, cheio de novidades e mais fácil de usar, www.estrelabet.com, www.estrelabet.com. A bola volta do toque, ele para tenta descer novamente, Coutinho não pode ver, a bola porque está impedido, para volta campo de defesa, domina Michel Araújo, pois não, a informação da Bandeirantes, diz aí Bruno. O Fluminense vira contra o Goiás, perdia por 2-0, agora faz 3-2, portanto o Fluminense vence, cola no Palmeiras, chega aos 45 pontos. A bola volta, tenta descer, Fluminense também é o seguinte, hein, parece que só tem jogo no segundo tempo para ele, hein, Pretzel?
Que o time é impressionante, o time aproveita o cansaço do adversário e imprime um ritmo alucinante, né? O Fluminense tá com tudo aí pra ganhar a Libertadores, só que hoje saiu o árbitro, né? Vilmar Roldan. A bola volta do toque, ele para recolhe pela esquerda. Vem pra finta, Mike ganhou, cruzou na boca do gol, entrou, Breno Lopes! Do Palmeiras! Breno Lopes! Breno Lopes para abrir o placar do jogo pro Verdão na marca de 15 minutos de bola rolando. Gomes para Mike rolou no meio, soltou jogada no campo de ataque, a bola voltou para Mike, levou para a linha de fundo, cruzou na pequena área, o Breno Lopes vem, empurra pro fundo da rede. Breno Lopes para abrir o placar pro Verdão no jogo. Agora Palmeiras 1, São Paulo 0. Com emoção maior do futebol e essa emoção, Breno Lopes, que você proporciona a torcida do Palmeiras. Ou aqueles que te criticaram, que não falaram o teu nome antes do jogo, os caras que vêm para fazer política no clube, ao invés de torcer pela instituição. Então, gol para esses caras. Para quem não gritou teu nome antes do jogo, tem que agora levantar e pedir desculpas para você, como quando você criticou a torcida, foi lá e pediu desculpas. Será que eles terão essa hombridade, Breno Lopes? Hein, Breno Lopes? Sabe por quê, Breno Lopes, que não? Porque em bando é fácil, no mano a mano é difícil. E aí, Solera? E aí que Breno Lopes chega aos seus 22º gol com a camisa do Palmeiras, o 6º no campeonato, na temporada, melhor dizendo, o 3º no Campeonato Brasileiro. Ele e Hendrick, os únicos atacantes que balançaram as redes do Palmeiras desde a lesão de Dudu, e por isso Breno Lopes novamente é escolhido pelo técnico Abel Ferreira para começar a partida. Mais um cruzamento milimétrico de Mike. Breno Lopes na segunda trave, totalmente livre, só escora para o fundo das redes. 1-0 Palmeiras no Allianz Parque. E aí, Pretzel? Eu elogiei o Michel Araújo, mas ele não está recompondo com o Caio Paulista para marcar o lado direito de ataque do Palmeiras. O Mike está descendo como ponteiro, o Hendrick puxa a marcação para o meio e o Mike entra como ponteiro. Já é o segundo gol do Palmeiras, o primeiro validado com a mesma jogada, e jogada muito bem trabalhada em altíssima velocidade. Eu sempre fui favorável ao Breno Lopes e não entendo quando vários torcedores o chamam de bagre. Ele não é bagre, ele não é um jogador assim maravilhoso para ser titular absoluto, mas ele é um jogador muito útil para a realidade do futebol brasileiro. 1-0 Palmeiras melhor em campo. Você, empresário, pode vender para qualquer ponto do Brasil e sempre contar com a Braspress para agilizar os seus negócios. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. É Braspress Brasil. Você ligado no futebol da Pamperantes, a Pamperantes com você, torcedor brasileiro. Obrigado pelo carinho da sua sintonia. A bola já volta no toque de bola contigo no setor intermediário. Aperta na marcação, já domina novamente no comando de ataque. Aperta, tenta o toque de bola contigo novamente na intermediária. Recolhe no campo de ataque, domina no campo de ataque, tenta descer contigo novamente. Já domina o time do Palmeiras para ser jogando frente a jogar a bola, volta para um toque de bola contigo do São Paulo. Domina com o Beraldo prendeu pela direita no campo de ataque, abriu a jogada, bom lance à frente. É boa a jogada, levantamento na boca do gol. Rafinha tentou, põe no peito do Piquerez, que sai jogando para o time do Palmeiras. Ele rasga a frente, levanta para Breno Lopes, vai soltar a jogada do comando de ataque. Que lance do Breno Lopes, soltou boa jogada na frente para Veiga, lançou para Hendrick, mais para o goleiro do São Paulo. Do gol, Rafael sai para fazer a defesa. A medida de bola do Breno Lopes foi impressionante aí. Exatamente, tá com moral, camisa 19 do time do Palmeiras. Quase o Hendrick sai cara a cara com o goleiro Rafael, que foi ligeiro, ficou com ela e evitou o segundo do verde. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza Lima. A bola volta com o time do São Paulo, tenta descer do campo de ataque com Michel Araújo, vem para finta, solta a jogada para David. David domina para o time do São Paulo, faz o giro, tem jogada pelo setor de esquerda, preferiu tocar, domínio de campo, abriu para Rames Rodrigues.
Neves. Enfiou na ponta, soltou jogada para Caio Paulista. Caio Paulista domina pelo setor de esquerda para o time do São Paulo. Ele vai para a finta, voltou jogada Coutinho na intermediária para Gabriel Neves. Gabriel Neves para Caio Paulista. Ele domina pelo time do São Paulo. Tempo do toque, ele para a volta. Coutinho no setor intermediário para Alisson. Alisson recolhe pelo seu campo de ataque. Tempo do toque, ele para Beraldo. Beraldo prendeu. Abre para David. David solta a jogada para Pablo Maia. Solta a jogada Coutinho na intermediária. Recolheu Gabriel Neves. Voltou para Rames. Rames para Gabriel Neves. Ele tenta o levantamento. Vai para o break. Tenta a finta. Tenta o toque, ele para Rames. Rames domina para o time do São Paulo. Ergue a cabeça. Rafinha pede a bola desesperadamente pela direita. A bola chega no campo de defesa com o time do São Paulo, com Diego Costa. Ele domina no campo de retaguarda do São Paulo para ser o jogando. Sil renova a sua energia todo dia. Fios e cabos elétricos, Sil conectada com o futuro. Rames Rodrigues domina, solta a jogada para David, vem para finta em cima da marcação. Houve a falta. Tá parado o jogo, falta bem marcada do Zé Rafael pro time do São Paulo bater e vai tomar amarelo Zé. Até porque o David já ia se livrando da marcação e sairia cara a cara com o Everton. Portanto, primeiro cartão amarelo da partida. Zé Rafael, camisa 8, fez a falta no David e o tricolor no momento perigoso, bola parada, tem a chance do empate no Allianz. Bem aplicado o cartão. Agora, se o São Paulo tá forçando o jogo pelo lado esquerdo, o Palmeiras tem que cuidar aqui o Lucas contra o Piquerez, viu? O Lucas está atropelando o Piquerez. O Piquerez não consegue achar o Lucas em cada duelo de 1 contra 1. E o David aparecendo na força física e ia escapar do Zé Rafael, como o PDV disse. Se não fizesse a falta, ele entraria cara a cara com o Everton. Uma falta providencial com o cartão correto. Ulisses. Pois não. Zé Rafael estava pendurado e será desfalque na partida contra o Bahia neste sábado, 7 da noite. Aí tá parado o jogo, tá marcada a falta, campo de ataque para o time do São Paulo, bater falta para o São Paulo cobrar. O Tenda Cacado escalou as melhores ofertas para você abastecer sua casa ou comércio com oportunidades campeãs. Tá na sua vida, tá na sua vida, tá no Tenda Brasil. A bola volta do campo de ataque, a falta para aqui para o São Paulo bater Rames Rodrigues vem para a cobrança e Lucas. Barreira formada no canto esquerdo, bola para o setor de meio esquerda, campo de ataque. É meia direita, campo de ataque, me desculpe, próxima linha frontal da grande área e da meia lua da grande área. É falta para o time do São Paulo bater pelo setor de meia direita do campo de ataque. É falta para o time do São Paulo bater. Vem para a batida Rames Rodrigues e Lucas. O Everton vai para o campo direito, dá o campo esquerdo. Barreira cobre o campo esquerdo, se posiciona para a cobrança. Hendrick está jogado atrás da barreira, caído, deitado. Hendrick, é falta para o time do São Paulo. Rames Rodrigues partiu, bateu longe do gol. No canto do goleiro, mas longe do gol. Tiro de meta para a equipe do Palmeiras bater. Exagerou na força o camisa 19 do São Paulo. Bola por cima, desperdiça a chance. 1-0, vence o Palmeiras. Dinheiro parado na poupança, dinheiro perdido. Abra sua conta na Semicapital e invista com a maior corretora independente do país. Acesse semicapital.com.br/Bandeirantes. O tempo não para, Bandeirantes marca. 22, primeiro tempo de jogo, girando o placar do Brasileiro. 29ª rodada de 38, continua o Allianz Parque para você. Palmeiras tem 1-0 para o São Paulo. Breno Lopes fez o gol na Bandeirantes. Quem fala é você, diz aí, Milhazzi. Ulisses, o Fluminense faz 4-2 contra o Goiás. Queno de pênalti dá vantagem para o Fluminense. Além disso, o Cruzeiro abre o placar contra o Bahia, 1-0, gol contra de Canu. Bandeirantes! A bola volta no toque, ele para tenta descer contigo no setor intermediário, aperta o time do São Paulo, tenta descer bem Gomes para a marcação, dá um bico na bola, corta dali. A bola volta ainda dentro do campo de jogo, tenta descer o time do São Paulo na finta e usa, aperta na marcação, toca na bola e põe para fora. É lateral pela esquerda, campo de ataque para a equipe do São Paulo bater. Motorista parceiro, na 99 você conta com um pacote de ganhos exclusivo. 99! A bola volta no toque, ele fala, recolhe Rafinha, ele prende para o time do São Paulo, abre para a direita do campo de ataque para Lucas domina para o time do São Paulo, vai tentar a finta, vai pro drible, enfia a jogada para Rafinha. Rafinha domina pelo comando de ataque, vem para tirar o Murilo. Chuta em cima de Rafinha, a bola sai para a linha de fundo, tiro de meta para a equipe do São Paulo bater, tiro de meta para o time do Palmeiras bater. Tiro de meta para o Palmeiras cobrar. Com a amortecedora HG Nakata você chega mais longe, sabe por que era? Porque é Nakata e tudo azul pela frente. É Nakata Brasil, Pretzel e o jogo. Jogo muito bom. São Paulo agora vai sair a bola do tiro de meta com o Palmeiras. Jogadores do São Paulo avançados. Se o Palmeiras consegue escapar dessa marcação, o Gabriel está sofrendo muito. O Gabriel não está achando o Veiga, não conseguiu sair o Everton com o Piquerez. Se consegue, está ficando um buraco no meio de campo do São Paulo, onde o Breno Lopes e o Veiga estão aproveitando essa primeira bola. Então bem interessante esse duelo tático no momento que o Palmeiras vence.
Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende do assunto. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil é Paraflu. A para a volta do tanque, ele para tenta descer o time do São Paulo, para fez solta frente do comando, domina pelo setor de esquerda, o time do tricolor, você ligado no futebol da Bandeirantes. A Bandeirantes com você, torcedor brasileiro, 1-0 para o time do Palmeiras. Palmeiras vence o jogo, aperta, vem Hendrick, ele vai para finta, toma falta e vai pintar amarelo. Tá parado o jogo, Beraldo faz falta, amarelo para ele, em cima do Hendrick. Cartão amarelo para o camisa 35 do time do São Paulo, que evitou o ataque em velocidade do Hendrick, que agora fica caído no gramado, tudo igual em cartões, 1-1 para cada lado. A arbitragem do Klaus até agora ela é absolutamente normal e correta, cartão bem aplicado. Ele é bom, né, Pretzel? É bom. E é o árbitro que o Abel Ferreira mais gosta, viu? Claro que eu não estou fazendo nenhuma relação, é só uma constatação, porque não é fácil o treinador elogiar árbitro. E o Abel já elogiou o Klaus várias vezes. Tá parado o jogo, tá marcado, bola novamente no campo de ataque para a equipe do Palmeiras, bater pelo setor de direita, vem para a bola, Gomes bate a falta, tenta o toque de bola, Coutinho pelo setor de esquerda, vai para a finta, recua a jogada, Coutinho com Mike domina para Gomes no campo de defesa e sai jogando. Torcedor, chegou a hora no gramado das obras, entre em seus fortaços, na hora de construir ou reformar, bate CSN Cimento, os fortaços que constroem o Brasil. A para a volta do toque de bola, tenta descer o time do São Paulo, bola foi solta, um time do Palmeiras, Rios domina, enfiou linda a bola para Breno Lopes, goleiro saiu, vai tocar, bateu! Breno Lopes, para aquele que não gritou seu nome quando a torcida parte dela gritou, como é que será que está? Para aquele torcedor que tentou te ignorar, como é que ele está? Breno Lopes, a resposta vem dentro do campo de jogo, bola enfiada em profundidade para ele, na saída do Rafael, ele enche o pé na bola do meio do gol, a bola dá no céu do gol, e morre no fundo da rede. Breno Lopes para fazer o segundo dele do jogo, para fazer o segundo gol do Palmeiras do jogo. Palmeiras 2, São Paulo 0. Com uma emoção maior do futebol, e essa emoção, Breno Lopes, que você proporciona a torcida do Palmeiras de novo, Solera. E tem que dar um rádio pro Dorival Júnior escutar Alexandre Pretzel, porque ele cantou toda a jogada. Em 3 passes, o Palmeiras está chegando toda hora na cara do goleiro Rafael. E agora não foi diferente. Richard Rios recebe do sistema defensivo e deixa na medida para Breno Lopes. Cara a cara com o goleiro Rafael, estufar as redes, o segundo dele na noite de hoje, o segundo do Palmeiras em cima do São Paulo, 23º de Breno Lopes com a camisa alviverde, o 7º na temporada, o 4º no Campeonato Brasileiro. O Verdão tá bonito na frente, 2-0 Sociedade Esportiva. 2-0 pro Palmeiras. Pretzel, você cantou a bola inúmeras vezes. O hora do Palmeiras toca 2, 3 vezes na bola, é um buraco. Mas você viu, o Palmeiras viu, e o técnico do São Paulo, que é muito bom, não viu. E Ulisses, a gente estava aqui no jogo da Copa do Brasil e o Abel tinha aberto o meio-campo naquele jogo. O São Paulo dominou o meio-campo e ganhou de braçada o jogo. É o natural que eliminando o Palmeiras. Agora não. O Abel reforçou o meio. O meio do Palmeiras é vigoroso. Quando tem a bola é muito forte e aproveita os espaços. Gabriel Neves, perdidaço no jogo. O Michel Araújo, que eu elogiei, não tá marcando ninguém. O Rames Rodrigues não marca ninguém. E o Palmeiras se aproveita 2-0 com 2 grandes jogadas. E vem para o jogo, David domina pelo comando de ataque, vem Gomes para tirar o perigo dali, dá um pico na bola, afasta, corta, a bola bate no David, vai embora para a linha de fundo, em tiro de meta para a equipe do Palmeiras, bater tiro de meta para o time do Palmeiras cobrar, se posiciona para ser o jogo do time do Verde, você ligado na Bandeirantes, vem comigo, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, torcedor brasileiro, obrigado pelo carinho da sua sintonia, 2-0, o placar do jogo para a equipe do Palmeiras. Estrela Bet, a melhor operadora de entretenimento esportivo do Brasil, está com um site novo, www.estrelabet.com, www.estrelabet.com.
A pra volta do toque, ele para sair jogando do campo de defesa. Recorde time do São Paulo para ser jogando, o tempo não para. Bandeirantes marca. 29 minutos de bola rolando, 29 de bola rolando, o primeiro tempo de jogo, girando ao placar do Campeonato Brasileiro. Você confere, Palmeiras 2-2 de Breno Lopes, 0 pro time do São Paulo. Na Bandeirantes, quem fala é você, Miliose. Com o resultado, o Palmeiras é o terceiro colocado com 50 pontos, está a 2 do Bragantino, que perde para o Galo por 1-0. O Atlético Paranaense vence por 3-1 a equipe do América Mineiro e o Flu faz 5-2 contra a equipe do Goiás. O time do Palmeiras, bola solta na direita do campo de ataque, recolheu, prendeu o Hendrick, cruzou, levantou no boca do gol, Breno Lopes de cabeça, passa a esquerda do gol, vai embora para a linha de fundo. Mas tive impressão da bola resvalar em cima do Diego Costa. O árbitro tá dando tiro de meta aí. Também fiquei com essa impressão, Ulisses, da bola ter batido por último no zagueiro do São Paulo, Diego Costa, nesta cabeçada do Breno Lopes, mas o árbitro aponta apenas tiro de meta e agora o Hendrick cai no campo de jogo reclamando de dores na coxa direita. Agora no segundo gol, o Rios dá uma esticada na diagonal entre o Diego Costa e o Rafinha. Um passe maravilhoso, cara. Maravilhoso do colombiano. E o Rafinha estava perdidaço. O Rafinha estava aqui na lateral, ó. Na lateral, quase na frente da área técnica do São Paulo. E o Diego Costa estava marcando o Hendrick, olhando para o Hendrick. E o Rios coloca no meio dos dois São Paulinos e o Breno Lopes entra sozinho para fazer 2-0. Há jogos que marcam, viu? Esse é o jogo, é o majestoso do Breno Lopes. Um jogador útil. Várias vezes a gente já viu jogadores que a gente não espera e que em clássicos os caras resolvem, os caras acabam com o jogo. Breno Lopes 2, São Paulo 0. Eu quero você comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. A Braspress é a maior transportadora de encomendas do Brasil. Na Braspress você acompanha a sua encomenda via internet totalmente rastreada. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Rames Rodrigues vem pro toque, ele para solto para Lucas. Lucas tentou levantamento. Vem Mike de cabeça, ganha a jogada pro time do Palmeiras. Sai jogando com o Rios. Rios dá um tapa na bola, faz o giro em cima da marcação. Abriu pelo setor de esquerda para Piquerez. Piquerez tem Breno Lopes partindo pelo setor de esquerda. Dá para ele. Dominou pelo comando de ataque. Vai para frente em cima da marcação do primeiro, tentou o drible, ele perde a bola, volta no toque de bola contigo novamente, recolhe, levanta, a bola foi solta para Piquerez. Piquerez domina pelo setor de esquerda, campo de ataque, girou boa bola, a abertura vem do comando de ataque, tenta Zé Rafael domina, volta atrás a jogada com o toque de bola de Luan prendeu, abriu para Rios, tentou enfiar de primeira selinha, lindo lance à frente pro Veiga, aperta Rios, jogando demais, vem, toca na bola e põe para fora. Tá parado o jogo, marcado lateral direita, campo de defesa pro São Paulo bater. E o Klaus acabou marcando a falta, na verdade, do Richard Rios para cima do Rames Rodrigues, companheiros de seleção colombiana que agora discutem. Richard Rios não entendeu ali a cara de bravo do Rames Rodrigues. Eu quero você comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Vem comigo, torcedor, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Conosco, Bandeirantes Campinas, Timaço do Batista, Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, Pandivale, Cultura Bandeirantes Vargem Grande do Sul, com Cultura Bandeirantes de Lime, Cultura Bandeirantes de Monte Alto, Assunção, Fortaleza, Folha de Boa Vista, Superdifusora Itapetininga, Educadora de Limeira, Clube de São Manuel, Rádio Comercial de Presidente Prudente, o Timaço do Gessner Dias. Alô, Presidente Prudente, com Super FM da Costa Rica, Mato Grosso do Sul, Rádio Emissora da Barra em Barra Bonita, Difusora FM em Bituba, Rádio Piratininga de João, Cacique de Capivari, RCI de Foz do Iguaçu, Patriarca de Cacilham, de mais de uma centena de emissoras espalhadas em todo o Brasil. Você ligado no futebol da Bandeirantes, pois não? Assim que saiu o gol do Palmeiras, o segundo, Dorival colocou 4 jogadores no aquecimento. E agora o Nestor já está preparado para entrar ainda no primeiro tempo. E ele vai tirar provavelmente o Gabriel Neves, hein, para tentar uma reação. Porque o Gabriel tá jogando nada, absolutamente nada. Então vamos aguardar. E vem Luan, domina para o time do Palmeiras, tenta o toque de bola, solta à frente, abriu jogada para Piquerez. Piquerez recolhe para a direita, Mike Hendrick livre lá na direita. Ele prefere voltar a jogada para Murilo. Murilo domina no campo de defesa, gira a jogada para Mike. Mike domina para o time do Palmeiras pela direita do campo de ataque, no toque de bola de Murilo. Ele arma a jogada, Luan vem para armar. Murilo solta a jogada, Mike abre para a direita do campo de ataque para Rios, faz o break em cima da marcação, voltou jogada para Mike. Mike domina para o time do Palmeiras, girou jogada na intermediária, abriu para Zé Rafael. Zé Rafael domina para o setor de esquerda do campo de ataque, vai para a finta em cima da marcação, tentou enfiar para Veiga. Lançou para Veiga. Goleiro saiu para pegar Rafael. Do gol, ele sai para fazer a firme e boa defesa. Sil renova sua energia todo dia. Fios e cabos elétricos, Sil conectada com o futuro. O tempo não para, Bandeirantes marca.
34 jogados para você conferir. Primeiro tempo de jogo, girando ao placar do Campeonato Brasileiro. Continua para você. Continua Palmeiras vencendo 2, São Paulo 0. Antes, Ramiro, Corinthians joga já com o Cuiabá. Tem a escalação do Corinthians, Ramiro. Tudo bem, Ulisses? Ótima noite para você. O Corinthians escalado com novidades. Cássio no gol, Bruno Mendes, lateral direito. A dupla de zaga, Lucas Veríssimo e Gil. E Fábio Santos fechando o setor de defesa. Fausto Vera e Maicon, a dupla de volantes titulares. Juliano e Renato Augusto, além de Romero e Yuri Alberto. Corinthians escalado para 9h30 da noite, Ulisses. E a equipe do Cuiabá? O time do Cuiabá também escalado com Walter no gol, Matheus Alexandre, Alain Imperiur e Marlon. Além de Riquelme, Fernando Sobral, Ranielli, Lucas Mineiro e o trio de ataque Cleison, Bita e Daverson. Esse é o time do técnico Antônio Oliveira. Muda. Muito bem, vai mexer o São Paulo. Pretzel acertou de novo. Esse Pretzel tá demais, velho. Sai Gabriel Neves 20, entra Rodrigo Nestor com a 11. Cara, por que você acertou? O que um 7x1 não faz, hein? O homem tá voando. Não, tá voando. Você sabe o que é? O Gabriel, ele sabe quando o cara tá em Nárnia, ele tava perdido no jogo. Perdido, isso acontece, viu? De vez em quando ele não entende a orientação do técnico, o posicionamento dele é equivocado e tem o adversário também. O Gabriel, ele foi engolido por todo o meio de campo do Palmeiras. Então a ideia do Dorival é você recuar o Alisson e trabalhar o Nestor talvez ao lado dele. E deixar os caras na frente. O Michel Araújo, não teria sentido tirar o David, que é o cara que puxa contra-ataque. Então a substituição para mim foi lógica. A bola volta do toque para David, tenta o cruzamento, afasta Luan, vem para tirar para o time do Palmeiras, ele recolhe do campo de defesa, tenta descer, mas o árbitro para e marca o impedimento. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços, Grupo Souza Lima, o tempo não para, Bandeirantes marca. Parado o jogo aqui, você comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. 36 jogados, primeiro tempo de jogo, girando o placar do Campeonato Brasileiro. Allianz Parque para você, Palmeiras e São Paulo. Palmeiras 2-2 de Breno Lopes. São Paulo 0. Alô. Miliose. Jogo de 8 gols no Raulino de Oliveira. O Fluminense bate o Goiás por 5-3. Goiás desconta com um golaço de voleio de Palácios. Bandeirantes. E vem para o toque de bola, Zé Rafael faz falta, o árbitro manda seguir, o Nestor volta, a jogada do campo de defesa para Rafael. Ele tenta o levantamento à frente, rasga, tira, vem tirar, Gomes afasta o perigo, bola volta para Mike. Tenta o toque de calcanhar, recolheu pelo comando de ataque, vai para a finta David. Domina para o time do São Paulo, faz a finta para Rames Rodrigues abriu na direita para Rafinha. A bola chega um pouco atrás de Rafinha, obrigado a parar a jogada. Ele domina pelo setor de esquerda, tenta o passe de bola, vem para rasgar o Murilo. Ele dá um bico na bola, vem para tirar para o time do Palmeiras. O Tenda atacado, tem a melhor estratégia para você economizar na compra da sua casa ou comércio com muita qualidade e economia. Todos os produtos Tenda atacado. Eu quero você comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Domínio do campo de ataque. Lucas sentiu a perna. Sente a posterior esquerda. Lucas está caindo no campo de jogo. E que preocupação, hein? O Lucas, que tem contrato até o final desse ano, já conversa por renovação. No exato momento que ele colocou a perna esquerda no chão, cravou ali com a chuteira, ele já colocou a mão na posterior, caiu e deve ser substituído nessa primeira etapa, Ulisses. Sentiu o posterior da perna esquerda do Lucas. Ele leva a mão atrás, cai no campo de jogo. Tá sentindo o jogador do São Paulo, Pretzel. Ele tem o Wellington Rato, que perdeu a posição, né? Perdeu pro David a posição. Tem o Luciano, que ele pode colocar. Aí você abre o David, põe o Nestor, traz o David pro lado direito, põe o Nestor na esquerda e põe o Luciano numa referência, dá para ser assim. Ou pode colocar também, pelo que eu tô vendo aqui, o Erisson, o El Toro, né? Entrou muito bem lá em Goiânia. Então também é uma alternativa. São 3 nomes aí, quem sabe, pro Lucas, olha. Só para ajudar você e o PDV, o Rato já está no aquecimento. Perfeito. Então o Wellington Rato, opção, ele já tinha sido titular, fez uma Copa do Brasil boa, mas o jogo contra o Goiás foi muito mal e acabou ficando fora, tanto do jogo passado contra o Grêmio, como hoje começou no banco. Motorista parceiro, na 99 você conta com pacote de ganhos exclusivos 99. Importantíssima vitória do Palmeiras de 2-0 até agora, hein, Pretzel? Importantíssima e uma vitória com autoridade, jogando bem melhor. O São Paulo não acha o Palmeiras. E essa é a diferença do jogo da Copa do Brasil. Naquele jogo,
o Palmeiras tinha que reverter uma desvantagem 1-0. Hoje começou 0-0, igual para todo mundo. Enquanto que o Abel Ferreira reforçou o meio de campo, o Dorival manteve a sua linha de trabalho, com o meio de campo mais aberto, com o time mais ofensivo. Só que ele acabou pecando exatamente por isso. Seus jogadores muito relaxados no meio e o Palmeiras mandando no jogo. Agora o Michel Araújo está controlando o Mike, porque o Mike estava jogando de ponteiro. O Michel Araújo está aberto lá para marcar o Mike. O Nestor entrou no meio e aí você tem o Rames como uma espécie de falso 9, David e o Wellington Rato abertos. É o futebol da Bandeirantes, torcedor brasileiro. Você comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, em AM 840 FM 90.9. E tem a banda estendida da FM também, 86.3, me desculpem, 86.3. Você também ouve a Rádio Bandeirantes. Só não ouve quem não quer. Quem não quer tem mau gosto, pois não. E não deu mesmo pro Lucas. Ele tentou dar um pique ainda fora do gramado, sentiu, pediu substituição, saiu com a 7. Problema na coxa, entrou o Rato 27 no São Paulo. A bola volta do toque, levada pelo setor de esquerda, aperta na marcação, tentando descer, domina pelo comando de ataque, Michel vai para o toque, levada Coutinho pelo setor de esquerda, abriu jogada, recolheu, Caio Paulista, levantou no boca do gol, no alto, o Everton sai para fazer a defesa, ele tenta ligar a jogada, salta a jogada pelo setor de esquerda, campo de ataque, abriu para Piquerez vai para a finta, faz o drible, volta a jogada para Murilo domina para Veiga recolhe para o time do Palmeiras, tenta ser jogando para Piquerez prendeu pelo setor de esquerda, campo de ataque, abre o compasso, gira a jogada para Breno Lopes domina para o time do Palmeiras, faz o giro em cima da marcação, toma a falta, tá parado o jogo. Vem Diego Costa para fazer a falta em cima dele, para você ligado no microfone Bandeirantes, torcedor brasileiro. Placar do jogo, placar de 2-0 para o time do Palmeiras. Você ligado no futebol da Bandeirantes, torcedor ouvinte no Brasil. Recolhe Coutinho novamente, domina no campo de defesa, tenta o toque de bola, recolhe pelo comando de ataque, vai para quinta em cima da marcação do primeiro, prende o lance, tenta descer novamente o time do Palmeiras. Abertura do campo de defesa para Gomes, que está jogando. Semi Capital, a corretora de investimentos com mais de 30 anos de tradição do Brasil na Europa. Abra sua conta grátis. Acesse cmcapital.com.br/Bandeirantes. E aí, Pretzel, e o jogo? O jogo agora a gente vai ver como é que o São Paulo se posiciona, né? São 2 desfalques importantes, uma mudança tática, porque o Gabriel não jogou nada, e um meio de campo um pouquinho mais aberto, mas também com uma ideia defensiva quando não tem a bola, com o Michel Araújo ajudando, com o Alisson e com o Nestor. E a entrada do Wellington Rato para ganhar o duelo pessoal com o Piquerez, talvez. O Lucas estava ganhando, viu? Acabou se machucando, que até não foi ruim para o Palmeiras essa lesão do Lucas, que no duelo pessoal contra o Piquerez, ele estava levando vantagem. Felipe Vieira tá ligado no futebol Bandeirantes, torcedor apaixonado com tatuagem do Clube do Coração no corpo. Torce, tem 2 tatuagens, uma o símbolo lindo, maravilhoso do Grêmio e o outro uma tatuagem do Renato Portaluppi. Domínio do campo de ataque, tenta descer o time do Palmeiras, bola foi solta para Hendrick, entrou na grande área, vai bater, perdeu o ângulo, sai com bola e tudo para a linha de fundo. Tiro de meta para a equipe do São Paulo bater. E aí faltou confiança no pé direito, porque ele tinha toda a possibilidade de finalização com o pé destro, mas não é o melhor pé. Com isso ele acabou se atrapalhando, se perdeu pela linha de fundo em tiro de meta para o São Paulo. Para deixar tudo azul no seu caminho, você sabe, amortecedor HG Nakata. Por quê? Porque é Nakata Brasil. Você ligado no microfone da Bandeirantes, torcedor ouvinte no Brasil. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto para Flu. A marca número 1 entre os mecânicos do Brasil é Paraflu. Daqui a pouco o Capriotti vem com o intervalo Bandeirantes. A bola rola 2-0 Palmeiras. Você comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. AM 840 FM tem 90.9 e na faixa estendida da FM em 86.3. Só não ouve a Bandeirantes quem tem chulé no pé. A bola volta no toque, ele para pelo setor de esquerda, vem para a finta na marcação, recolheu, tentou descer o time do São Paulo. Houve a falta, tá parado o jogo. Tá marcada a falta para a equipe do São Paulo bater e pinta amarelo. Amarelo para Hendrick, camisa 9, veio ajudar na defesa, carrinho para cima do Nestor, que ia clareando, quem sabe, para arriscar pro gol. Tá caído, camisa 11 do São Paulo, sente um pouquinho, mais um amarelo então, confirmando o Hendrick, camisa 9. Cartão bem aplicado, aliás, eu sempre fico um pé atrás para elogiar árbitro, né? Mas neste momento, são 43,5, 44, o Rafael Claus faz uma arbitragem excelente para um jogo desse tamanho. Muito boa arbitragem até agora, com os cartões corretos.
Você ligado no microfone da Bandeirantes, torcedor brasileiro, obrigado pelo carinho da sua sintonia, curtindo o microfone de maior tradição do rádio esportivo do Brasil. Obrigado, torcedor ouvinte do Brasil. Tá parado o jogo, tá marcado novamente. Falta para o time do São Paulo bater. E a falta perigosa para o time do São Paulo bater pelo setor intermediário, pelo setor de meia esquerda. Falta para o time do São Paulo bater. Você ligado no futebol da Bandeirantes, torcedor brasileiro. Placar do jogo continua, placar de 2-0 para o time do Palmeiras. Se posiciona para a cobrança de falta. O time do São Paulo vem para a cobrança. Rames Rodrigues para a cobrança de falta. E o Wellington Rato. É falta para o São Paulo bater. Barreira do Palmeiras formada na junção da meia-lua com a linha frontal da grande área. Pelo setor de esquerda, partiu o Rato, bateu para fora. Tiro de meta para o Palmeiras bater. Torcedor, chegou a hora. No gramado das obras, entrem-se nos fortaços na hora de construir ou reformar. Bate CSN. CSN Cimentos. CSN Cimentos. Os fortaços que constroem o Brasil. Alguém falou algo aí? 5 de acréscimos. 5 de acréscimos, iremos a 50. Vai esquentando aí, Gi. Vai esquentando aí. Capriotti vem já com o intervalo. Bandeirantes. A bola volta no toque de bola contigo com o time do Palmeiras. Parte para a bola 2-0 para o Verdão. Verdão vence o jogo. Você ligado no microfone. Bandeirantes aperta na marcação. Tenta descer novamente Rios. Ele sobe de cabeça. Ganha o lance. Tentou tocar. Vem Rafinha para tirar. Ele tira a jogada. Liga a jogada para o comando de ataque. Aperta Rames Rodrigues. Toca de cabeça, mas dá para Piquerez. Piquerez no meio de campo. Solta para Zé Rafael. Zé Rafael tentou levantar para Breno Lopes. Breno Lopes tentou descer. Pode parar! O Rafinha deixa o braço no rosto dele, vai tomar amarelo. E os dois já tinham se desentendido no último ataque do time do Palmeiras, naquele momento em que o Piquerez cometeu uma falta e na sequência o Breno Lopes, melhor dizendo, jogou a bola para fora. O Rafinha chegou empurrando o Breno Lopes naquele momento, eles ficaram se xingando, batendo boca e agora o Rafinha larga o picolé de osso na cara do Breno Lopes. Cartão amarelo para o capitão do São Paulo. Olha, eu acho que daqui de cima, sem ver a repetição, me pareceu que o Rafinha, a gente está vendo agora o lance aqui, mas deixa mesmo o cotovelo na cara, baixinho, né? Baixinho, dá até um pulinho para deixar o cotovelo na cara do Breno Lopes. Falta bem marcada e o cartão bem aplicado, tá voando o Klaus, hein? Primeiro tempo de luxo até agora. Impressionante a arbitragem do Klaus, maravilhosa mesmo, há muito tempo eu não via isso, viu? Dentro do futebol brasileiro, falando pouco, apitando e deixando o jogo rolar, hein, Pretzel? Verdade, seguro e com respeito, né? O escudo da FIFA é forte, esteve na Copa do Mundo e aí os jogadores respeitam também. A arbitragem muito boa e no primeiro tempo a gente está nos acréscimos, muito superior do Palmeiras. Mas, nossa, agora a gente revê agora e foi com a mão fechada, hein? Tu tem a mão espalmada, o David foi com a mão espalmada no Gomes, o Rafinha foi com a mão fechada na cara do Breno Lopes. Olha, poderia dar uma expulsão. Ficou barato. Pra mim era pra vermelho. O Rafinha dá o soco de mão fechada na cara do Breno Lopes. Depois da bola já ter saído do lance. Acho que o VAR tinha que entrar nessa aí, hein, Pretzel? A gente já viu alguns jogadores serem expulsos por esse tipo de lance. Então a Daiane não quis interferir, até porque o Klaus não gosta muito do VAR também, né? É um árbitro que gosta muito de apitar, a atuação é dele, não gosta muito do auxílio do VAR, mas de vez em quando tem que ser acionado, né? Será que ele tá revisando que ele não autorizou a falta aí? Chamou ele tá procurando o Veiga e o Nestor, é isso? Exatamente, que ficaram falando palavras não muito agradáveis um pro outro, né? Ninguém se elogiou nessa, só se xingaram e agora o Klaus pediu educação para os senhores. Tá parado, o jogo é falta para o time do Palmeiras bater pelo setor de esquerda, campo de ataque, Piquerez se posiciona para a cobrança, 48 minutos de bola rolando, você ligado no microfone, Bandeirantes, torcedor brasileiro, se posiciona para a cobrança de falta, é falta novamente para o time do Palmeiras bater, placar do jogo, eu repito para você, placar continua de 2-0 para a equipe, 2-0 para a equipe do Palmeiras, você comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, vem para a cobrança, Piquerez para bater falta para o time do Palmeiras pelo setor de esquerda. Ele se posiciona, partiu para a bola. Piquerez levantou no banco do gol, toque de cabeça errado. Erra Zé Rafael. O levantamento à frente. O Zé Rafael derrubado, é pênalti. Penalidade máxima para o Palmeiras bater. O Zé Rafael toma um tranco nas costas de uma infantilidade incrível. Inacreditável lance infantil. Inacreditável lance em cima dele. Ele dominava dentro da grande área depois de... o cruzamento da falta do Veiga foi perfeito. Ele cruza. O Veiga bate na esquerda. O Zé Rafael
ele sobe de cabeça, ele erra a cabeçada. Ele não acerta a bola. E na volta, a bola sobra para ele. Ela toca, me pareceu, no Diego Costa, que vem por trás para fazer o pênalti no Zé Rafael. E agora jogadores do São Paulo reclamando com o árbitro da partida, o Rafael Claus, mas que pênalti juvenil, né, Ulisses? Porque o Zé Rafael só tinha uma coisa para fazer: correr em direção à linha lateral, e aí facilitaram demais a vida do camisa 8 do Palmeiras, derrubado dentro da área, pênalti marcado. O Rato. Isso, foi o Rato, né, que acabou empurrando. O Rato faz o pênalti. Isso, o Rato empurrou o Zé Rafael por trás, e pode perceber agora, Ulisses, o Hendrick está com a bola na mão. E agora subiu a plaquinha mais 2 de acréscimos. O próprio Gustavo Gomes chegou pro Hendrick e falou: não vai ser você, né? O Hendrick deu um joinha e está esperando todo mundo sair da área para entregar a bola na mão do Rafael Veiga, que fica fora da área conversando com o Gustavo Gomes. Cara, o Rato, me desculpe, eu tive a impressão de ter sido o Diego Costa, mas o Wellington Rato, ele foi de uma infantilidade, cara, porque diminui o passo o Zé Rafael, porque tá dentro da área. E o Wellington Rato faz aquilo que o Zé Rafael mais sonhava: empurrar e dar o tranco nas costas dele, e o pênalti marcado. Pênalti claro e burro, porque o Zé Rafael iria ficar de costas e a bola cairia lá na bandeirinha do escanteio, provavelmente na dividida, né? Um erro tremendo. Piquerez vem para a cobrança de pênalti. É pênalti para o Palmeiras, que tenta fazer o terceiro gol no jogo. 2-0 no primeiro tempo. Se posiciona, vem para a cobrança. Piquerez partiu para a bola, bateu, defendeu, entrou. Cobrando o pênalti, ele bateu pro canto direito, rasteiro. O Rafael mergulhou, ele toca na bola, mas a bola bate no braço dele, sobe e morre no fundo da rede. Piquerez, cobrança rasteira, canto direito, forte do goleiro Rafael, que toca nela, mas ela morre no fundo da rede. Piquerez, gol, emoção maior do futebol, essa emoção, Piquerez, que você proporciona a torcida do Verdão. Agora Palmeiras 3, Palmeiras 0, São Paulo, é só o primeiro tempo. E aí, Solera! Para surpreender a todos no Allianz Parque, a mudança do batedor oficial de pênalti do Palmeiras. Rafael Veiga normalmente é quem chama a responsabilidade, mas na fase que ele está, deixa o homem se consagrar. Piquerez, camisa número 22 do Verdão, chega a mais um gol na temporada. De pênalti ele faz o terceiro. 3-0 Sociedade Esportiva. E vem pro toque de bola, tenta o levantamento, Veiga abriu para Piquerez, tentou o toque de bola, vem Rafinha para tocar da bola, põe para fora, lateral para a equipe do Palmeiras bater. Já o Capriotti, intervalo, Bandeirantes. Eu quero você comigo, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Que massagem tá tomando o São Paulo, hein, Pretzel? Um banho de bola, né? O Abel respondeu: o São Paulo ganha mais, tem mais vitórias do que eu aqui, então vou responder. Respondeu. Tá engolindo o Dorival Júnior, um vareio de bola. A ideia do Dorival foi uma ideia ofensiva, ok, para atrapalhar o Palmeiras, mas não funcionou, e o Palmeiras voltando aos seus bons tempos. E vem Rios, domina para o time do Palmeiras, tenta o toque de bola, toca de forma errada, aperta na marcação, vem para ganhar, tenta o toque de bola, vem para ganhar, curtindo na intermediária, recolhe novamente, tenta o Wellington Paulista, Caio Paulista, sai jogando, ele abre o toque de bola, curtindo na intermediária, já domina no campo de ataque, recolhe a cobarda, tentou o Nestor domina, gira, jogará para Rames Rodrigues domina, faz o giro, limpa a jogada, solta pela meio direita para Alisson recolhe para o time do São Paulo, 3-0 para o time do Palmeiras. Que massagem tricolor que você está tomando do Palmeiras, ô São Paulo. A abertura vem pela direita com Rato domina pelo comando de ataque, aperta na marcação, tenta ganhar novamente, o time do Palmeiras vem pro toque de bola, para a jogada, ouviu o pisão. Veiga acaba pisando no jogador do São Paulo que está caindo, o David. O David não é o David, me desculpa. Isso, é o Alisson, né? E se realmente foi nessa intensidade que ele está sentindo, olha, porque se contorce em dores, né? A arbitragem ainda colocou mais 2 minutos além daqueles 2 antes da penalidade. Agora a torcida do Palmeiras canta timinho pro São Paulo. E o jogo tá parado. E amarelo pro Veiga agora. Isso, amarelo pro Veiga então pela falta do Alisson.
Tá utilizando o critério que ele utilizou durante todo o jogo, né? Exato, e o Veiga pisa no tornozelo do Alisson. Cartão bem aplicado e a falta também bem marcada. E o pênalti foi involuntário, mas foi bem dado o cartão, né, E o Preto? pênalti do Wellington Rato é o seguinte: sabe aquele jogador que tá indignado que não tá jogando? É o que pareceu, viu? Vou esculhambar isso aqui. Fez um pênalti absurdo. Você ligado no microfone Bandeirantes, a Bandeirantes com você. Tá parado o jogo, falta para o time do São Paulo, bater pela esquerda. Vem Rames Rodrigues em frente ao banco de reservas do Palmeiras. Ele parte para a bola, bate a falta. Levantou na boca do gol. Everton no alto, sai para fazer a defesa. Fica sem opção de jogo para ser jogando. E o árbitro vai pedir a bola, vai terminar o primeiro tempo. Ergue o braço, Klaus. Termina numa grande arbitragem do Klaus. Termina o primeiro tempo aqui no Allianz Parque. Palmeiras 3, São Paulo 0. Na Bandeirantes, quem vem a você, Capriotti. Vamos lá, Ulisses. Intervalo de jogo, Palmeiras vai, mas sobrando muito, não é um pouco não. Tá sobrando demais o Verdão no Allianz Parque. É hora da reportagem Bandeirantes com Paulo do Vale e Gustavo Soler. Vamos lá, rapaziada. Vamos lá, Capri, porque por enquanto esta está sendo a 7ª vez que o Palmeiras consegue aplicar um placar acima de 3 gols de diferença contra o São Paulo no Allianz Parque. Esta é a 21ª partida entre os dois times na nova casa do Verdão, com o Palmeiras chegando então por enquanto a 1/3 de vitórias com placares acima de 3 gols de diferença. E caso o técnico Abel Ferreira queira fazer alguma substituição, ele tem como opção no banco de reservas Marcelo Lomba, Marcos Rocha, Vanderlan, Rony, Arthur, Flaco Lopes, Jailson e os meninos da base, Luiz Guilherme, Naves, Fabinho, Kevin, John e do lado do São Paulo, PDV. Por falar em números de gols marcados, no agregado no Campeonato Brasileiro, se a gente pegar até aqui o primeiro turno, jogo no Morumbi, 2-0 para o Palmeiras, agora 3-0 no Allianz Parque, 5-0 nos dois jogos. O São Paulo se deu muito bem na Copa do Brasil, porque eliminou o Palmeiras vencendo os dois jogos, tanto no Morumbi 1-0 como aqui 2-1, mas no Campeonato Brasileiro, meu Deus, em 3-0 aqui, o São Paulo que já mexeu 2 vezes, uma forçada porque o Lucas sentiu a posterior da coxa esquerda, entrou o Wellington Rato e o Nestor, uma opção de Dorival Júnior, entrou na vaga de Gabriel Neves. Portanto, pro segundo tempo, Dorival ainda tem no banco Jandrei, Ferrarese, Wellington, Luciano, Rodriguinho, Mendes, Alan Franco, Juan, Natan e Erisson, Capriotti. Valeu, vocês voltam já já, Paulo do Vale e Gustavo Soler. Ô Pretzel, foi um passeio do Palmeiras, né? Mas foi um passeio. Agora, é o seguinte, ó. Rafinha tinha que ter sido expulso. E não foi pênalti. Discorra sobre o tema, Pretzel. Vou discordar de ti, começando por essa parte final da tua introdução. Pra mim, o Rafinha tinha que ter sido expulso, concordo contigo. A Daiane Muniz no VAR pipocou. Ou ela acionou o Klaus e o Klaus pode ter entendido que não precisava ver, que o amarelo estava de bom tamanho. Pode acontecer também uma discordância entre eles, mas o lance foi claro. O Rafinha solta o braço com a mão fechada no rosto do Breno Lopes. Vários já foram expulsos por causa disso. E ele merecia ter sido expulso, ponto. O pênalti, o Wellington Rato chega e em nenhum momento ele visa a bola. Uma coisa é quando você vai tentar dar a chegada na bola e faz o tranco do jogador numa busca por espaço, para tentar alcançar a bola. Isso é uma coisa. Outra é quando você tá atrás do teu adversário e tu empurra da maneira como o Wellington Rato empurrou. Foi uma burrice, um pênalti burro. Lado, Pretzel. Não, foi um pênalti praticamente burro. Lado a lado. Não teve nem burro. força ali para derrubar. Falta clara, viu? Rafael. Em qualquer região do campo seria falta, dentro da área pênalti. Não. Depois você vai ver com calma e você vai ver que eu já vi, já vi 2 vezes. Nem força suficiente para derrubar o Zé Rafael. Eu discordo plenamente. O jogador é sempre pouco inteligente quando ele faz isso na grande área, porque ele está correndo o risco, né? Ele corre o risco, então ele não deveria fazer. Mas já que fez, bom, eu não marcaria, acho que não foi pênalti. Não tem problema. Você não é árbitro de bola ali. Eu respeito. O Klaus que é o árbitro, né? Eu tô respeitando muito a tua opinião, mas para mim foi falta. Em qualquer região do campo seria marcada a falta. Dentro da área também é falta. Não tem menos pênalti porque é dentro da área, não. Dentro da área não vou dar porque eu vou atrapalhar o jogo. Não, foi falta. E falta foi pênalti. E eu até fiz esse comentário no fim agora. O Wellington Rato entrou meio de má vontade, sabe?
Ele já entrou numa dividida com o Luan aqui, que ele perdeu a bola, ele saiu prometendo o Luan. Ele já entrou pilhado, né? E fez essa bobagem que praticamente liquida a fatura. Para mim, o Palmeiras ganhou o jogo. Foi um primeiro tempo de exceção. E por que o Palmeiras chegou a 3-0? Eu não vejo o São Paulo buscando esse placar, certo? Agora, os dois técnicos foram coerentes, Capri. Eles escalaram formações muito parecidas, quase idênticas às formações do fim de semana, quando os times jogaram bem. O São Paulo amassou, o Grêmio fez 3-0, mas com muita liberdade. Com muita liberdade, sem a marcação que o Palmeiras fez aqui. E, ao mesmo tempo, o Palmeiras ganhou do Curitiba ao natural com esse esquema de jogo. Mas com o Flaco Lopes e com o Endrick cumprindo suspensão. Então o que o São Paulo imaginou? Vamos marcar em cima e não vamos dar espaço para essa saída de bola do Palmeiras. Só que, sempre que o Palmeiras saiu com a bola no pé, ficou sobrando um jogador no meio de campo. Porque o São Paulo avançou demais o seu meio, mas deixou a sua defesa lá atrás. E aí ficou um buraco no meio, com o Gabriel Neves sozinho, coitado, perdidaço. O perdido no palestra. Dá pra ser um filme do Gabriel Neves. E ele ficou perdido. E aí o Palmeiras trazia essa bola depois de fugir da primeira linha de marcação, sempre com 3 contra 1. 3 contra 1. Rios, Veiga e o Breno Lopes recuado. E o Endrick avançando com o Mike bem aberto na direita pro contra-ataque. Foi um vareio de bola. E é claro que o Dorival, depois de estar tomando 2-0, ele tira o Gabriel Neves e bota o Nestor. Ah, mas ficou mais faceiro? Não. Ele tentou equilibrar o setor, abrindo o Michel Araújo para marcar o Mike e evitar aquele corredor, e fechando um pouco o meio com o Alisson e o Nestor juntos, e sem perder a ofensividade com o David, com o Rato e também com o próprio Rames Rodrigues. E a saída do Lucas, evidentemente, que é um prejuízo incomensurável. Mas assim, ó, como tática, como leitura de jogo e como ideia, o Abel Ferreira deu um banho no Dorival. A resposta de Abel é uma manchete para esse primeiro tempo, com o jogo praticamente liquidado. Uma grande vitória do Palmeiras, 3-0, e o majestoso Breno Lopes em campo, o melhor no primeiro tempo. Capri. É isso aí, já tem todo o segundo tempo. Se continuar assim, né, vira 3, termina 6. O São Paulo tem que se mexer aí, porque não entrou em campo no primeiro tempo. Impressionante, viu o Palmeiras jogar e vai vencendo aí o Verdão por 3-0, o São Paulo vai tomando uma sapecada. Vamos ver se reage no segundo tempo aí, mostra pelo menos um pouquinho mais de futebol. Daqui a pouco, já em instantes, vamos dar uma passada no placar que hoje é muito importante, hein? Jogos muito relevantes estão acontecendo nessa 29ª rodada. O Bruno Migliozzi tá de olho nisso tudo e vai conferir pra gente em instantes. Não saia daí, voltamos já. Rede Bandeirantes de Rádio. Você sabia que deve trocar o fluido de radiador regularmente, de acordo com o manual do seu carro? Na hora de escolher, não fique na dúvida. Escolha Paraflu, a preferida dos mecânicos e que também é a preferida dos motores. Troque regularmente o fluido de radiador e ande sempre tranquilo com quem entende tudo do assunto. Porque Paraflu é a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Quando seus investimentos estão no lugar certo, tudo fica mais fácil. Por isso, nós recomendamos a melhor. Conte com a CM Capital, uma corretora de investimentos com mais de 30 anos de tradição no Brasil e na Europa. Na CM Capital, você tem assessoria gratuita dos melhores especialistas para montar uma carteira de investimentos exclusiva para você. Abra sua conta grátis. Acesse cmcapital.com.br/bandeirantes. Torcedor, no gramado das obras entram em cena os fortaços. Cimento CSN, o líder incontestável, com tradição e qualidade insuperável. Cimento Montes Claros, o parceiro da sua obra. Cimento Mauá, sinônimo de tradição e qualidade. E a Muralha Cimento Elizabeth, sempre segura. Juntos, são os fortaços da construção, marcando golaços de qualidade, tecnologia e tradição. CSN Cimentos, os fortaços que constroem o Brasil. Para tudo na vida existe um porquê. E aqui entre nós, a gente sabe, existe sempre uma pergunta sobre desempenho na estrada, qualidade e durabilidade das peças do veículo, sobre confiança quando a gente está ali na direção. Então, por que ficar na dúvida se você já tem a melhor resposta? Peças para carro, moto ou caminhão é Nakata. Por quê? Ora, porque é Nakata. Fale com seu mecânico de confiança e deixe tudo azul pela frente. No trânsito, escolha a vida.
O Tenda Atacado tem a melhor estratégia para você economizar nas compras da sua casa ou comércio. O lance do Tenda é atacar com um show de preços baixos e garantir muita qualidade no açougue, no hortifruti e em todos os produtos. Compre também pelo site tendaatacado.com.br. Escolha a opção de retirada ou delivery, de acordo com sua região. Tenda é o atacado que todas as torcidas adoram. Tá na sua vida, tá no Tenda. Você sabia que a Estrela Bet foi eleita a melhor operadora de entretenimento esportivo do Brasil? E aqui o brilho não para! Agora a Estrela Bet tem um site novo, muito mais fácil de usar, seus esportes favoritos e os melhores jogos, ou seja, muito mais emoção. E ainda você encontra odds incríveis e atendimento 100% em português, que resolve de verdade. Disponível 24 horas por dia. Estrela Bet, jogou, brilhou! www.estrelabet.com. Motorista parceiro, mais de 40 milhões de passageiros contam com você. Quem dirige com a 99 tem os dias cheios de corridas e um cuidado especial em toda a jornada atrás do volante. Além disso, você também conta com um pacote de ganhos exclusivo. Tá a fim de fazer uma grana extra? Então já sabe, conta com a 99. Pra se manter conectado, pode contar com a gente. Fique ligado, Sil, sempre presente. Sil, energia que se renova. Sil, todo mundo aprova. Conectada com o futuro. Sil, toda a cidade tá ligada. Sucesso em toda parada. Tecnologia na sua casa. Fios e cabos elétricos Sil, conectada com o futuro. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento, informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011 2188 9000 ou pelo site braspress.com. O negócio é o seguinte, a solução completa para o seu negócio é a Souza Lima. E com a Souza Lima, o negócio é inovação. E aqui não tem esse negócio de ser tudo igual, não. As soluções são sob medida, de segurança, limpeza e outros serviços. E é um ótimo negócio em valores, sempre alinhado aos valores do seu negócio. E esse negócio de terceirização deixa que a gente resolve. O nosso negócio é fazer o seu negócio melhor. Negócio fechado? Grupo Souza Lima. Soluções completas para o seu negócio. Ele se posiciona, partiu para a bola, Piqueires levantou no banco do gol, toque de cabeça errado. Erra Zé Rafael, o levantamento à frente, o Zé Rafael derrubado, é pênalti! Penalidade máxima pro Palmeiras bater. É pênalti pro Palmeiras, que tenta fazer o terceiro gol no jogo. 2-0 no primeiro tempo. Se posiciona, vem pra cobrança, Piqueires partiu pra bola, bateu, defendeu, entrou. Cobrando pênalti, ele bateu. Tá aí Ulisses Costa e o gol, terceiro do Verdão, né? Nessa goleada parcial de 3-0 do Palmeiras sobre o time do São Paulo. Já o segundo tempo, antes o Bruno Migliozzi, com os jogos em andamento, a classificação ali da parte de cima e de baixo da tabela atualizada. Hoje é muito importante, jogos muito importantes, e já, assim que terminar no Allianz Parque, imediatamente a gente vai pra Arena Pantanal com Cuiabá e Corinthians, a narração do Pedro Martelli, os comentários do Ronaldo Giovanelli. Vamos lá, Bruno, o que é que tá rolando aí no Brasileirão hoje?
Olha, Capri, temos 3 jogos encerrados. O Atlético Mineiro venceu o Bragantino 2-1 em Bragança, com um gol de Hulk na primeira etapa, Igor Gomes fez na segunda. Além disso, um jogaço 5-3 para o Fluminense contra o Goiás no Rio de Janeiro. E em Curitiba, o Atlético Paranaense fez 3-2 sobre o América. O Cruzeiro está vencendo o Bahia também em BH, placar de 1-0. Com esses resultados, temos na tabela ainda o Botafogo com 59 na liderança, o Bragantino é o segundo com 52, Palmeiras chega a 50, é o terceiro, e o Flamengo, que joga mais tarde contra o Grêmio, também tem 50. Nós temos aí para fechar quinta e sexta colocação, Atlético Paranaense 48 e o Galo com 46 pontos. Lá embaixo no Z4, o Vasco ainda tem 30, Santos 30, Curitiba 20, e o América Mineiro, que perdeu mais uma, 19. O Cruzeiro tá escapando, tá indo a 37, abrindo aí, por exemplo, 4 pontos do Corinthians. Portanto, a briga tá pegada na parte de baixo e o São Paulo tem 38, também não tá muito longe dali não, viu, Capri? Valeu, Bruno, vai continuar de olho em tudo aí na movimentação importante da 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os times já estão voltando aí, Paulo do Vale, Gustavo Soler. Saiu Rames, 19, entrou 21, Mendes do São Paulo. O Rames entrou? Ele estava jogando? Jogou nada, foi muito bem marcado e o Mendes é para fechar o meio, que ficou bastante aberto. Foi uma tentativa do Dorival que não deu certo. E só para lembrar, Capri, é o choque rei e não o majestoso, Capri. Vamos lá, vamos voltar para o segundo tempo. Vem aí os 45 minutos finais e o melhor da narração brasileira. Com ele, o melhor é você mesmo. Vem Ulisses Costa. Apita o árbitro, toca na bola, destura, ela rola, se ela rola, deixa ela rolar. Ulisses Costa! E vem para o jogo, o time da Palmeiras, bola foi chuta para Hendrick, já foi empurrado, ele domina pelo comando de ataque, vai para a finta, tenta o toque de bola no meio de 2 na marcação, ele tenta o giro, escapa da marcação do primeiro, escapa do segundo, vem para tirar, vem para afastar a Michel Araújo, põe para fora, tá parado o jogo, marcado, lateral para o direito do campo de ataque, para o time do Palmeiras bater, lateral para o time do Palmeiras bater pela direita, você comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, AM 840, FM 90.9, ou então tem também FM estendida, a faixa estendida da FM, sabe qual é? 86.3 e vem Palmeiras, Mike domina para a direita, ele tenta o cruzamento, levantou na boca do gol, Mendes vem para tirar, mexeu São Paulo. Exatamente, saiu Rames Rodrigues, 19, colombiano, para a entrada do equatoriano Jetson Mendes, 21 no São Paulo, a terceira de Dorival no jogo. E aí, Palmeiras ou mesmo, né, Solerzinho? Exatamente, mesmo time agora, Ulisses, choque 15 contra 15, o Gomes fez a falta no Michel Araújo e o Gomes acabou dando uma canelada na canela do Michel Araújo, ainda bem que tem caneleira porque os dois saíram manquitolando de tanta dor. Novo site Estrela Bet, cheio de novidades e mais fácil de usar, www.estrelabet.com www.estrelabet.com. A bola volta do toque para tentar para Rafael, jogando para o time do São Paulo, dentro do levantamento à frente, vem Gomes para a marcação, o árbitro para, marca, falta para a equipe do São Paulo, bater do seu campo de defesa, falta para o time do São Paulo, cobrar. Sil renova sua energia, cada dia fios e cabos elétricos, Sil conectada com o futuro. Você comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, tenta descer o time do São Paulo, bola fácil para o Everton, sobra para o Everton, goleiro do Palmeiras, que sai jogando no campo de defesa, 3-0 para o time do Palmeiras. Você ligado no futebol Bandeirantes, torcedor brasileiro, do meio do campo de ataque, vem para o toque, para recolhe o time do Palmeiras, tenta ser jogando no meio de campo, solta Zé Rafael para Rios, volta campo de defesa para Murilo domina para o time do Palmeiras, para ser jogando no campo de defesa. Abraspress transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil, ela conta com 110 filiais distribuídas no país. É a Abraspress. A bola volta para Mike domina para o time do Palmeiras, de primeira volta, jogada para Gomes tenta o levantamento à frente para Hendrick, sobe de cabeça, vem para tirar Beraldo corta, vem para ganhar a jogada, Rios ganha a jogada, soltou para bom lance de Hendrick, abriu para o toque de bola dentro da grande área, dominou, perde o lance, escapou o Breno Lopes, a bola dele, mas vem para tocar da bola por último, Rafinha, metendo para escanteio direita, campo de ataque para o time do Palmeiras, que metida de bola para o Hendrick, hein? Exatamente, na velocidade o Breno Lopes conseguiu ganhar na força física dos jogadores do São Paulo, Rafinha ainda toca por último na bola, ela se perde pela linha de fundo e escanteio para o Palmeiras. Rafael Veiga vem de pé canhoto para a batida e os 3 zagueiros, Luan, Murilo e Gomes, já dentro da área.
É bola do campo de ataque, se posiciona para a cobrança, é bola no campo de ataque, escanteio novamente para o time do Palmeiras, bater escanteio, cobrado para a volta do comando, abriu Rios, dominou, girou, bateu pro gol, defendeu, Rafael, defendeu, voltou, cruzamento na grande área, afastou o zagueiro Murilo, soltou bola à frente, tentou toque de bola, não consegue, ela volta do comando, tentou bater Luan, apertou, ganhou, perdeu a bola, volta com o time do São Paulo, sai jogando com o Nestor pelo campo de defesa, vem para cima da marcação, aperta na marcação, ganha o lance na direita, falta do Zé Rafael no Nestor. Mesmo lance que originou o pênalti, o Capriotti falou que não foi, Capriotti. Agora ele deu falta também, tá o mesmo critério do Zé Rafael em cima do Nestor, tranco nas costas, falta. Na grande área, o Zé Rafael tomou o tranco do Rato, falta. E na grande área, pênalti, certo, Pretzel? Para calar com essa polêmica frouxa levantada pelo Capriotti. Assino em tudo que tu disseste, apenas uma assinatura. Frouxo Capriotti com essa tese, porque em qualquer região seria falta, como foi. Frouxa, a bola volta do toque de bola, tenta descer contigo do setor intermediário, você comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Vem, torcedor brasileiro, venha vibrar com preço baixo e a qualidade do Tenda Atacado. Pague com cartão de crédito, débito ou vale alimentação ou com cartão Tenda. É Tenda Atacado, torcedor do Brasil. A bola já volta do toque de bola, tenta ser jogando o time do São Paulo pelo campo de defesa com o Rafinha. Rafinha para Mendes, Mendes domina pelo campo de retaguarda, volta do toque de bola, solta na zaga central. Já domina a jogada, Diego Costa tenta o toque de bola, volta pelo setor de esquerda, abriu jogada, Coutinho, campo de defesa para Caio Paulista para Beraldo, que zagueiro Beraldo domina para o time do São Paulo, tenta o toque de bola pelo setor de esquerda, vai para a finta em cima da marcação, recolhe no campo de ataque, aperta, Gomes vem para ganhar, dominou novamente no campo de defesa, Beraldo volta a jogada, vai para cima, o Gomes não desiste, vai para cima do Rafael, mas ele está sozinho, domina novamente, olha o Gomes, ele está aqui no campo de ataque do Palmeiras, domina novamente o time do Palmeiras, do São Paulo para ser jogador do campo de defesa, e a galera gosta da raça do Gomes, hein? Disposição total do capitão do time do Palmeiras, que sai do campo de defesa, vem pressionar o ataque aqui do Palmeiras também, né? Marcando o sistema defensivo do São Paulo e aplaudido pela torcida. Pelo esse início de segundo tempo, o Palmeiras não vai relaxar com esse 3-0. Pode esquecer. Se o Palmeiras puder tocar aqui uma goleada histórica de 4-5, o São Paulo sabe disso, o Palmeiras vai tocar. É o futebol da Bandeirantes, torcedor brasileiro, você ligado no microfone de maior tradição do rádio do Brasil. A bola volta do toque de bola, tenta ser jogando do time do São Paulo, vem para o toque de bola pelo setor de esquerda. Na velocidade, Caio Paulista tenta o toque errado, vem a jogada, Coutinho, recolhe no comando de ataque, vai para a finta, prendeu a jogada, Mike vai para o drible, tenta o toque de bola. Na segunda trave, tenta o toque de bola, Piquerez pediu, ele volta a jogada do meio, soltou curtinho na intermediária do campo de ataque, Veiga, abriu para Zé Rafael, dominou, girou, bateu pro gol, ela toca em cima da marcação. Explode no Diego Costa, vai embora Diego Costa, vai embora para a linha de fundo, escanteio esquerda para o time do Palmeiras bater. Na Série Capital, você e os seus investimentos contam com alta performance e expertise, a melhor nota de atendimento do mercado. Abra sua conta, cncapital.com.br/Bandeirantes. E aí, Solera? E agora tem escanteio a favor do time do Palmeiras. O Piquerez combinou alguma coisa com o Rafael Veiga. Pode chegar uma jogada ensaiada do Verdão e o camisa 23 já toma posição para fazer o levantamento de pé canhoto. Eduardo ligado, Eduardo do microfone Bandeirantes torcendo para a equipe do Palmeiras. É bola do campo de ataque, vem para o levantamento à frente, escanteio, partiu para a bola, Veiga, levantou na boca do gol, toque de cabeça na zaga, afasta. 3-0 para o time do Palmeiras, bola volta para Rios. Rios dominou, lançou à frente, seria boa a jogada do Rios, seria para Gomes. Ela volta para Hendrick, Hendrick domina para o time do Palmeiras, tenta o toque de bola à frente do comando de ataque, toma falta nas costas. E o David faz falta nele, falta na direita para o time do Palmeiras bater. Na hora que o Hendrick ia jogar um chapeuzinho para cima do David, o camisa 22 do São Paulo não quis nem saber, empurrou o Hendrick no chão. Falta marcada e mais uma possibilidade do Palmeiras fazer o levantamento para dentro da área. Tem outro detalhe, fisicamente, o Palmeiras está dando um banho de saúde no São Paulo. O Palmeiras chega antes em todas as divididas, todas, e está irritando os são paulinos. Eu não descartaria até que alguém seja expulso no time de São Paulo, viu? Do jeito que tá com esses 3-0 aí. Se posiciona, vem Veiga para a cobrança de falta. É falta para o time do Palmeiras em frente ao seu banco de reservas. Em frente ao banco de reservas, em frente ao banco de reservas do Palmeiras. Veiga partiu, bateu, levantou na boca do gol. Rafael no suco vem para tirar. Rios vem para ganhar a bola, volta para Zé Rafael. Tentou o toque de bola para Piquerez de primeira. Liga a jogada, recolheu para Breno Lopes. Domina pelo comando de ataque, deu para Piquerez, levou para a linha de fundo, cruzou na boca do gol. Seria para Gomes. A bola volta para Luan. 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 Mais
Mas o que é isso, Luan? Na canela não, papai. Foi dominado, deu de canela, Luan. E aí, hein, do Vale? Pois é. Desculpa aí, ô Soler. Aí, né, Ulisses, zagueirão quando quer enfeitar o pavão, normalmente se atrapalha, né? Bola tranquila, domina na coxa, levanta a cabeça, sai jogando. Foi tentar dominar no estilo Bergkamp, craque do Arsenal, e jogou direto pra fora. O tempo não para, Bandeirantes marca. 8 minutos e 40 de bola rolando o segundo tempo de jogo, girando o placar do Campeonato Brasileiro. Você confere Palmeiras 3, São Paulo 0, na Bandeirantes. Alô, Miniosi. E o Cruzeiro amplia contra o Bahia. Marlon faz 2-0, Cruzeiro vai a 37 pontos, Bahia está próximo do Z4. Mais tarde tem Cuiabá e Corinthians na voz de Pedro Martelli. Bandeirantes. Assim que acaba aqui Pedro Martelli comando o futebol da Bandeirantes para o jogo de Cuiabá e Corinthians para você. A bola foi solta, frente vem para tirar, toca na bola, Luan afasta o perigo na Kika na intermediária. Vai sair jogando o São Paulo, Everton sai no alto para fazer a defesa. O Pretzel falava a respeito de jogador do São Paulo expulso, inclusive no intervalo. O Natan, lateral direito, ficou aquecendo como se fosse entrar no jogo, justamente no lugar do Rafinha que está amarelado. Acredito eu que o Rafinha pediu para não ser substituído. É bola para o time do São Paulo, tenta descer do campo de ataque, lançamento foi feito à esquerda, muito forte para Michel. Ela vai embora, o Wellington Rato parece que está caído, hein? Tá caído, exatamente, e leva a mão ali na região do tornozelo, tá caído, até faz um sinal de não aí para arbitragem, tá sentindo bastante o Wellington Rato. Agora o Klaus pede ali para esperar, ele na verdade não vai precisar do atendimento, pelo menos no primeiro momento, foi essa a impressão que eu tive. O Dorival quer cartão amarelo, fez um gesto contra o Klaus agora, da falta em cima do Zé Rafael, em cima do Wellington Rato. Dorival pedindo cartão. Agora o Rafinha tá fazendo hora essa, o PDB lembrou bem. Já deveria ter sido expulso no primeiro tempo. Motopeças com qualidade e segurança tem que ser Nakata, sabe por quê? Ora, porque a Nakata e tudo azul pela frente, a Nakata Brasil. A bola volta para Mike volta a jogar para Gomes domínio do campo de defesa para cima do Palmeiras, tenta o levantamento à frente, vem Hendrick, briga, ele tenta ganhar a jogada, vai para o toque de bola, Veiga, aperta em cima da marcação, mas o árbitro para. Marca a falta aqui atrás para o time do São Paulo, bater do campo de defesa. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços, Grupo Souza Lima. O tempo não para, Bandeirantes marca. 11 minutos de bola rolando, 11 de bola rolando, o segundo tempo de jogo, girando o placar do Campeonato Brasileiro. 29ª rodada do Campeonato Brasileiro, depois dessa mais 9, hein? Continua o Allianz Parque, Palmeiras 3, São Paulo 0 na Bandeirantes. Quem fala é você, Bruno Miniosi. E mais cedo tivemos goleada do Fluminense sobre o Goiás, 5-3 para o Flu, e o Atlético Mineiro venceu o vice-líder Bragantino em Bragança, placar de 2-1. Bandeirantes. É o futebol da Bandeirantes, torcedor brasileiro. Lembrando que Goiás venceu o Fluminense por 2-0, não foi isso? É isso mesmo, esse é por 2-0, o Fluminense empata 2-2, e aí chega a abrir 5-2, fim de jogo 5-3, Fluminense colando no G6. Motorista parceiro na 99, você conta com pacote de ganhos exclusivos 99. Tá parado o jogo, falta para o time do Palmeiras bater dentro, o árbitro manda voltar. Para quê? Voltou por quê? Por que voltou aí? Que o Palmeiras se precipitou na cobrança, né? Depois de um puxão de camisa ali do David com o próprio Murilo também, ele acaba marcando a falta pro Palmeiras. E agora ele vai lá, ó, para dar uma bronca no Dorival Júnior. Conversa tete a tete com o treinador do São Paulo, que reclama bastante, e o torcedor do Palmeiras vai. Não, o que mais me chama a atenção, cara, eu fico pensando o que passa na cabeça do Abel. O Abel fala, o cara tá reclamando, xingando. Tipo assim, o Abel veio pro banco, agora ele virou pro banco e falou, se fosse ele já tinha dado amarelo, no mínimo, né? E é verdade, agora o Dorival se equivoca, né? O Dorival, a arbitragem, não passa pela arbitragem esses 3-0 em nenhum momento. Aliás, ele tem que cumprimentar o Klaus porque não expulsou o Rafinha. Porque a gente gostaria de ouvir até um áudio. Olha o Zé Rafael, ganhou o lance, Veiga entrou, cruzamento para ele, sai para fazer a defesa, Rafael.
Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende do assunto para Flu. A marca número 1 entre os mecânicos do Brasil, pois não, Brasil. Seria legal, por exemplo, né, se disponibilizasse um áudio assim, ó, o Klaus, Rafinha fechou a mão no Breno, né? Não, mas eu sou só amarelo. Seria legal ouvir isso. A bola foi solta pela direita do campo de ataque, tenta Mike chegar bem para o cruzamento, ganha escanteio, Beraldo toca na bola e põe para fora. Tá parado o jogo, e o Mike ia trombar na placa de publicidade, o Beraldo segurou ele para não bater forte. Mike foi lá, fez um cafuné no Beraldo agradecendo. Futebol tem que ter competitividade, dentro de campo tem que ser limpo. Não é mesmo, ô Solera? Exatamente, o fair play, né? O Mike foi muito inteligente jogando a bola para cima do Beraldo. E o Beraldo foi muito inteligente também, protegendo um companheiro de profissão de dar uma bordoada na placa de publicidade. Depois ganhou um cafuné e agora tem que se preocupar porque vem bola na área do tricolor. Luciano. Escanteio para o time do Palmeiras, bater pelo setor de esquerda. Escanteio para o time do Palmeiras, bater pelo setor de esquerda. Levantamento na grande área, o desvio passou por todo mundo. Afasta a zaga do time do São Paulo, vem para tirar. Gomes tenta chegar da bola, vem para a marcação. Gomes vai para cima, aperta Piqueires, recupera para o time do Palmeiras. Se soltar, tem a Hendrick, empurrou para Hendrick pelo setor de esquerda, que é para ataque, vem contra-golpe. Abriu Piqueires, pediu dentro da grande área. Cruzamento vem na boca do gol, subiu de cabeça, vem para afastar, vem para tirar. Diego Costa, quarta tiro pedido. Torcedor, chegou a hora no gramado das obras, lembrem-se dos fortaços. Na hora de construir ou reformar, vá de CSN Cimentos. CSN Cimentos, os fortaços que constroem o Brasil. Placar do jogo, placar continua de 3-0 para o time do Palmeiras diante do time do São Paulo. 3-0, Verdão. Você comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Novo site Estrela Bet, cheio de novidades e mais fácil de usar. Tudo em português, 100% em português para você. www.estrelabet.com www.estrelabet.com. E vem Michel Araújo, domina para o time do São Paulo, abriu jogada da esquerda para o Rato, Rato cruzou da boca do gol, muito forte o cruzamento. Ela passa por todo mundo, vai embora para a linha de fundo, tiro de meta para a equipe do Palmeiras bater. Tiro de meta para o time do Palmeiras cobrar. O tempo não para, Bandeirantes marca. 15 minutos de bola rolando, 15 minutos de bola rolando para você conferir. É o segundo tempo de jogo, girando o placar do Campeonato Brasileiro. Vigésima oitava do campo, 29ª, depois dessa mais 9 rodadas do Brasileirão. Continua, Palmeiras 3, São Paulo 0. E tem bola rolando também para Cruzeiro. E vai ser expulso o Rafinha, hein? Ele pegou o Breno Lopes, vai tomar vermelho, tinha amarelo, agora toma vermelho Rafinha. Rafinha está expulso de jogo. Com 15 minutos do segundo tempo, está expulso Rafinha. Ele tomou amarela 46 do primeiro tempo, era para ter sido expulso, porque ele dá um soco de mão fechada na boca do Breno Lopes. E agora ficou no campo, tem um carrinho, o Breno Lopes ficou sentindo. O Rafinha, não sei se entrou na programação do Breno Lopes, porque bem destacou o Soler, de que eles estavam se desentendendo a todo instante, a todo momento, a toda hora. E o Rafinha fora de combate. E o Dorival colocou as mãos na cabeça, como quem se mostra arrependido. Porque, como eu disse, o Natan ficou aquecendo no intervalo. Acredito que o Rafinha pediu para não sair. E o Dorival está pronto para mexer no São Paulo com o Erisson e o Luciano. E agora ele conversa ali com o Lucas Silvestre, chama o Natan, vai ter que abrir mão ou do Erisson ou do Luciano nessa alteração. Entrada duríssima do Rafinha, fora da bola, carrinho na panturrilha do Breno Lopes. Aquilo que a gente já previa, né, PDB? Ulisses e Soler. O São Paulo vai ter um jogador expulso, jogadores pilhados, correndo atrás do time do Palmeiras. Segundo tempo não mudou muito o cenário, não. O Palmeiras domina o jogo, trabalha muito bem a bola e o São Paulo corre. Essa que é a realidade. Vamos ver agora o que o Dorival vai fazer, mas óbvio que tem que entrar o Natan para tirar o David, por exemplo. O Erisson não entra. O Erisson não entra. Então Natan e Luciano, eu tiraria Michel Araújo e David. E aí, Pretzel, mas será por aí, Pretzel? Eu tiraria, porque aí tu põe o Natan na direita, o Michel Araújo é bom, estava bem, bom jogador, mas hoje foi engolido pelo esquema, engolido pelo próprio Palmeiras. E o David ficou muito atrás. Sai David, 22, entra 10. Luciano, portanto o David deixa o campo com a 22 e o Natan preparado para entrar com a camisa 45, seria o Erisson, mas depois da expulsão do Rafinha vai sair Alisson, 25,
para a entrada do Natan, 45. Então ele deixa o Michel Araújo e ele tira um volante. Ó o Michel. O Michel tá indo para a vaga do Alisson já observado pelo Dorival. Então com um a menos agora ele fica com Rafael, Natan, Diego Costa, Beraldo e Caio. Aí o meio de campo tem o Nestor, tem o Michel Araújo e tem o Mendes. E na frente o Wellington, Rato e o Luciano. É um time realmente para não tomar mais. Que coisa, hein? E tá parado o jogo aí, é bola novamente no campo de ataque. Se posiciona para cima do Palmeiras, sendo jogando no campo de defesa lateral para cima do Palmeiras cobrar. Você, empresário, pode vender para qualquer ponto do Brasil e sempre contar com a Braspress para agilizar os seus negócios. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Braspress Brasil. A bola volta no toque de Brasil, jogando novamente no campo de defesa. Recolhe novamente o time do Palmeiras no toque de para com Luan. Luan domina pelo seu campo de defesa. Abra a jogada, Coutinho para Gomes. Gomes domina para o time do Verde para ser jogando. Ele prende o lance. Gomes tenta o levantamento. Abriu para Zils toca mal, domina pelo setor de esquerda, campo de ataque, vai para o toque, ele para Coutinho, no intermediário, Natan, ele tenta a finta, tenta o toque, perde a bola volta, campo de defesa para o time do Palmeiras ser jogando. É bola para o Palmeiras cobrar. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza Lima, domina do campo de ataque, tenta descer novamente o time do Palmeiras, a abertura vem pelo setor de esquerda, na esquerda tem posse, ele para o lançamento, vem à frente do comando, Breno Lopes domina, ele vai para o cruzado, levantou na boca do gol, a bola vai embora. Linha de fundo, passa por sobre o gol, tiro de meta para a equipe do São Paulo batendo. Acabou batendo mais com o tornozelo do que com a chapa do pé, manda direto para fora em tiro de meta para o goleiro Rafael. E vale destacar, Ulisses, esta é a 7ª vez no Allianz Parque que o Palmeiras está vencendo o São Paulo por 3 ou mais gols de diferença, ou seja, 1/3 dos jogos entre Palmeiras e São Paulo no Allianz Parque terminam com o Verdão vencendo por 3 ou mais gols de diferença. Cara, eu adoro o Dorival Júnior, mas ele não para de reclamar da arbitragem. Não para. Esse 0-3 não passa pela arbitragem, passa pelas escolhas dele e pela má postura dos seus jogadores em campo contra um adversário fortíssimo hoje. Tá mal, Dorival. Tá provocando uma expulsão ali. Eu adoro ele, mas tá mal. Não adianta ficar reclamando. É mais ou menos isso, tá coberto de razão. Você tá acertando tudo hoje, Preto. Você sempre acerta, mas hoje tá demais. Acertou as alterações, acertou tudo. Que coisa, hein, tia? Fabinho. Vamos na luta, né? Agora o Fabinho. Então pra quê? Pra de repente tirar um jogador que tem cartão. Zé Rafael ou Veiga, né? Pra evitar uma expulsão. Porque sábado tem Palmeiras e Bahia. A Bahia tá perdendo pro Cruzeiro 2-0. E o Palmeiras tá atrás sim da vaga direto pra Libertadores. Começou. Pois não. E até rapidamente destacando isso que o Pretzel falou, né? A possibilidade de tirar o Zé Rafael. O Zé Rafael está suspenso para o jogo contra o Bahia. Então pode ser que o Abel já comece a pensar na dupla de volante Fabinho e Rios. Bem, Solera. A bola volta do campo de ataque para Hendrick. Dominou pro Palmeiras. Breno Lopes pediu o Hendrick. Cruzou. Breno Lopes entrou para fora. Mas o Hendrick não cruzou, não. Ele bateu pro gol, hein? Impedimento do Hendrick já no lance. É, a direitinha é para subir no ônibus, né, Ulisses? Foi mal agora nessa finalização do Hendrick, salvo pelo bandeira de número 1, Alex Ang Ribeiro, que marcava o impedimento. Sil renova sua energia, a cada dia fios e cabos elétricos. Sil conectada com o futuro. 21 minutos e 30 de bola rolando, o tempo não para. Bamperantes marca. Repito para você, 21:40 de bola rolando, 21:40, segundo tempo de jogo, girando o placar do Campeonato Brasileiro. 29ª rodada de um total de 38 depois dessa, mais 9 rodadas. Continua para você, Allianz Parque, Palmeiras 3, 2 do Breno Lopes, 1 do Piquerez de pênalti, 0 para o São Paulo. Situação de momento, Pedro Ramiro. Começa agora a partida entre Cuiabá e Corinthians na Arena Pantanal, 29ª rodada na luta contra o rebaixamento. Ulisses. Bruno Biliozzi. E tem bola rolando também para Grêmio e Flamengo na Arena do Grêmio, placar de 0-0. É o futebol da Bandeirantes, torcedor brasileiro. Vem pro toque de bola, vem pra proteção. Mike tenta ganhar o lance, mas o árbitro para marca a falta para a equipe do Palmeiras. Bater do São Paulo, bater do campo de defesa. E já vai mexer o Palmeiras. E foi a última do Mike. Fez a falta para sair com a camisa 12. Vem com a número 2, Marcos Rocha, de contrato renovado até 2024. Marcos Rocha, camisa 2 no time do Palmeiras. E sai com a 27, Richard Rios. Vem com a 35, Fabinho. Então o Abel não vai testar a dupla de volantes do final de semana.
vai manter o esquema de jogo com as mesmas características, Pretzel. Exatamente, o Rios fez um grande jogo, hein? O choque rei de Breno Lopes e Rios. O Rios jogou muita bola no primeiro tempo. No segundo agora, com 3-0, os próprios jogadores, eu imagino que o Palmeiras, se puder, vai fazer o quarto, vai fazer o quinto, mas com um a mais, né? O Palmeiras talvez não corra tanto, não tenha tanta intensidade no jogo, até porque está uma maratona de jogos pela frente e o jogo está liquidado. O Palmeiras ganhou o jogo, o Palmeiras é vitorioso. Eu não vejo São Paulo fazendo 3 gols do Palmeiras nesse momento. Agora, o Rios jogou muita bola na primeira etapa e relaxou um pouquinho no segundo tempo, normal. E vem para o toque de bola pela esquerda, tenta descer o time da São Paulo, a bola foi junto, frente do comando, cruzamento do Natan, na boca do gol, afasta a zaga, tira. Ela volta do peito, domina novamente Michel Araújo, vai para a finta em cima do Gomes, balança na marcação, faz o corte no marcador, recolheu, entrou, boa bola para Luciano da linha de fundo, busca a jogada para o São Paulo, 3-0 Palmeiras. Eu quero você comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. A bola solta na grande área, vem para tirar dali Zé Rafael. Ele tira o perigo, tenta ser jogando, vem para o toque de bola com Marcos Rocha. Marcos Rocha volta a jogada do time do Palmeiras para ser jogando no campo de defesa. Luciano parta, aperta em cima de Everton. Everton liga a jogada pelo setor de esquerda para Murilo. Murilo abre pelo setor de ponta, soltou com o lance à frente no comando de ataque. Tentou buscar a Veiga, não tem velocidade. Chega na corta, chega na marcação, vem para tirar lá na direita. Natan põe para fora, lateral novamente no campo de ataque para a equipe do São Paulo, bater do Palmeiras, bater pelo setor de esquerda do campo de ataque. Vem para a cobrança de lateral novamente para o time do Palmeiras, bater do seu campo de defesa. Você ligado no microfone Bandeirantes. Bandeirantes com você, torcedor brasileiro, domínio do campo de ataque, tenta descer, vem comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, domínio do campo de defesa, tenta o toque de bola, recolhe contigo no setor intermediário, avança em cima da marcação, no primeiro domínio novamente pelo comando, tenta o toque de bola, sai jogando contigo novamente no setor intermediário, domínio do time do Palmeiras, sai jogando pelo seu campo de retaguarda, você ligado no futebol da Bandeirantes, a Bandeirantes com você, torcedor do Brasil, lançamento vem pelo meio de campo para Hendrick domina, tentou soltar a jogada, deixou Zé Rafael passar, abriu para Veiga, tenta o toque de bola pelo setor de esquerda, Piquerez assalta a jogada para Breno Lopes para Piquerez, levou para a linha de fundo, tirou o zagueiro, Piquerez fez a falta de ataque, mas já está dando tiro de meta. Tiro de meta para o time do São Paulo, Batera. E agora o Piquerez pede desculpas bem na minha frente aqui para o Wellington Rato, porque ele acabou caindo por cima do camisa 27 do São Paulo. E agora os jogadores ali se desculpam, Wellington Rato aceita o pedido de perdão do Piquerez. Só tiro de meta a favor para o São Paulo. E o Rato agora vai tomar aquela aguinha para esfriar um pouco o jogo. Queria destacar também a partida do Mike. O Mike jogou muita bola, mas muita bola, aproveitou o corredor, foi praticamente um ponteiro no primeiro tempo, acabou com o Caio Paulista no jogo. O Caio Paulista ficou no 2 contra 1, foi destruído no primeiro tempo, então o Mike teve uma grande atuação, mereceu todos os aplausos da torcida quando ele saiu. O Tenda Atacado escalou as melhores ofertas para você abastecer sua casa. Comércio com oportunidades campeãs, está na sua vida, está no Tenda. O tempo não para, Bandeirantes marca. Você confere 26 jogados do segundo tempo, girando o placar do brasileiro. Você confere, 26 jogados, Palmeiras goleia, 3-0 São Paulo. Na Bandeirantes, quem fala é você, alô, Pedro Ramiro. Ulisses, 5 minutos e meio desta primeira etapa entre Cuiabá 0, Corinthians 0, Timão, que é o 15º colocado no Brasileirão, Ulisses. É o futebol da Bandeirantes, torcedor brasileiro, você ligado. Dinheiro parado na poupança, dinheiro perdido. Abra sua conta na Semi Capital em vista com a maior corretora independente do país. Acesse semicapital.com.br/Bandeirantes. Pedro Martelli transmite tudo. O jogo ainda na hora que acabar aqui, Palmeiras e São Paulo. Ele vem com a transmissão desse jogo. Pedro Martelli com o Tibaço Bandeirantes, Ronaldo Giovanelli ao lado também dele. Pedro Ramiro. A bola foi solta para Hendrick na velocidade. Ganhou, tá na grande área, recolheu, cruzou para trás, errado. Apertou o Breno Lopes, tentou ganhar. A bola volta no toque de bola. Marcos Rocha ganhou na segunda trave, ao lance, cruzou no boca do gol, tentou toque de bola, Breno Lopes, a bola bate no goleiro, bate no zagueiro e sai. Toca por último dele. Tá marcado o tiro de meta para o São Paulo. Acho que é escanteio, não, tiro de meta. Tiro de meta, acabou batendo no bumbum do Breno Lopes na hora que ele estava de costas já para o gol do goleiro Rafael. O Palmeiras vai mudar em 2 posições. Primeiro, sai com a número 9, Hendrick, para a entrada do número 10, Rony. 9, Hendrick deixa o campo de jogo para a entrada do 10, Rony. E agora sai com a 23, Rafael Veiga, para a entrada do 14, Arthur. Só para trazer números, Ulisses, Rony não marca há 10 jogos com a camisa do Palmeiras.
e o Arthur a 14, exatamente o número das suas camisas. E poderia tirar um zagueiro, um jogador a mais, mas não. Deixa o esquema de 3 zagueiros, está funcionando muito bem. E coloca o Rony e o Arthur com uma vontade gigantesca, né? Os dois hoje são reservas, perderam as posições. Neste momento eles são reservas, então eles vão entrar com o tanque cheio para partir para cima do São Paulo. Mas ele não abre mão, os 3 zagueiros, nessa sustentação defensiva e tática que o Palmeiras teve durante todo o jogo até agora. É verdade, mas ele deixa mais ofensivo o time até, né? Ele tira até do meio o Veiga colocando o Arthur, né? Exato, e ele segura um pouco o Marcos Rocha, mas ele solta também o Piquerez, vai embora. Então o time não perde, e tá com um jogador a mais, né? Um jogador a mais hoje, na nossa realidade, no nosso futebol, é muita coisa. Motorista parceiro da 99, você conta com um pacote de ganhos exclusivos 99. 28 jogados, clube segundo tempo para você, finalzinho de segundo tempo para você, Palmeiras 3-0 no São Paulo. Pedro Ramiro, como é que tá? Corinthians e Cuiabá, Cuiabá e Corinthians. 8 minutos e meio desta primeira etapa, por enquanto Cuiabá 0, Corinthians também 0 na Arena Pantanal, o Timão é o 15º colocado. Tá parado o jogo, tá marcada a falta para o time do São Paulo bater do seu campo de defesa. Com o amortecedor HG Nakata você chega mais longe, sabe por que? Porque é Nakata e tudo azul pela frente. É Nakata, Brasil! É bola, campo de defesa para o time do São Paulo. Ser jogando com o Rafael. Ele prende o lance, tenta o toque, ele para o comando de ataque. Você comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, torcedor brasileiro. Obrigado pelo carinho da sua sintonia. É para do seu campo de retaguarda. Você curtir o sonsaço Bandeirantes, torcedor do Brasil. Obrigado pelo carinho da sintonia. 3-0 para o time do Palmeiras, 3-0, Verdão. Você ligado no futebol da Bandeirantes. Domínio do campo de defesa pela direita. Prende a jogada, continha na intermediária. Recolhe novamente, tenta ser jogando o time do Palmeiras com Gomes. Gomes prende, abre para Zé Rafael. Slow chupando o Palmeiras agora, vencendo por 3-0, tirando o pé em Pretzel. Tirando porque agora tem jogo quarto e domingo, até a parada da data FIFA. E até lá você tem que dar uma mesclada. E o elenco do Palmeiras, o elenco não é compatível com o time titular. Então os 11 titulares, teoricamente, tem que ser mais resguardados, dá para dizer assim. Então com o jogo liquidado, vitória está consumada, já pensa no Bahia no sábado, 7 da noite aqui no Allianz Parque. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende do assunto para a Flu. A marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. O tempo não para, Bandeirantes marca. 30 jogados para você conferir. É o segundo tempo de jogo, girando ao placar do Campeonato Brasileiro. Continua para você, Palmeiras 3, 2 do Breno Lopes, 1 do Piquerez de pênalti, São Paulo 0. Na Bandeirantes quem fala é você, Pedro Ramiro. Por enquanto na Arena Pantanal, 10 minutos da primeira etapa, 0-0 Cuiabá e Corinthians, 2 chutes a gol para o lado do Cuiabá e 0 do Corinthians. Milhose. Tem bola rolando também para o Cruzeiro, que está vencendo o Bahia, placar de 2-0. Grêmio e Flamengo empatam 0-0 em Porto Alegre. Bandeirantes! A bola volta do toque, ele para tentar descer novamente. O time do Palmeiras vem com o Murilo. Murilo prende, soltou pro Zé. Zé dominou, tentou tapa na bola, tomou a falta. O Klaus deu vantagem para o time do Palmeiras. Domina pela esquerda, abre Rony. Rony solta a jogada para Piquerez. Piquerez domina, tem um toque de bola com Breno Lopes. Breno Lopes recolhe, abriu para Zé Rafael. Tenta tocar da bola, Mendes toca bem para tirar. A bola volta no campo de ataque. Lançamento à frente. Rony tentou chegar, sai do gol tranquilo para fazer a defesa. O Rafael, torcedor, chegou a hora. No gramado das obras, entrem ser os fortaços na hora de construir ou reformar. Vague CSN Cimentos, os fortaços que constroem o Brasil. Na Bandeirantes, Pretzel fala, Palmeiras vence 3, São Paulo 0. Grande vitória do Palmeiras, essa saber o placar final, né? O São Paulo agora está tentando jogar, mas é evidente que a expulsão do Rafinha matou qualquer tentativa de reação, até para diminuir o placar. E o esquema de jogo do Dorival agora é um esquema mais para não levar o quarto gol, do que realmente para tentar fazer o primeiro. Então 3 pontos na conta do Palmeiras e o São Paulo. Dorival tem, sabe, de vez em quando ele pode ser questionado, porque quando ele ganhou a Copa do Brasil e a Libertadores pelo Flamengo, o que a diretoria do Flamengo fez de maneira errada? Achou que o Dorival tinha relaxado na Série A do Brasileiro com o Flamengo. Ele relaxou com o São Paulo depois da conquista da Copa do Brasil? Eu até acho que não. Mas São Paulo tem que parar de comemorar o título também. Faltam 9 rodadas, né? 9 rodadas.
Estrela Bet, a melhor operadora de entendimento do Brasil. Estrela Bet é a melhor operadora de entretenimento esportivo do Brasil. Está com site novo, www.estrelabet.com. É o site da Estrela Bet, www.estrelabet.com. Aperta, vem pro toque para Marcos Rocha, tenta ganhar a jogada, ganhou pro time do Palmeiras, abriu para Arthur, deu na esquerda, deu a jogada na frente. Fabinho vem para dividir. Meu amigo, ele e o Luciano chegou dando, o Fabinho também não tirou, e aí a coisa pegou, e o Luciano sai xingando o Fabinho encara o Luciano. E não afinou, né? Menino de apenas 21 anos de idade pra cima do Luciano, que já é experiente, rodado no meio do futebol. O Fabinho completando hoje 49 jogos como profissional. E agora o Michel Araújo, tanto quanto vingativo. O Rato, na verdade. O Rato comete a falta. Gênio. Toma cartão amarelo, camisa 27 do time do São Paulo. E o Palmeiras fará a sua última troca. Luiz Guilherme vem com a camisa de número 31 e sai 19. O homem do choque rei, Breno Lopes, para a entrada do 37, Kevin. E aí, Prétio? E aí é uma mudança para o Breno ser aplaudido pelo estádio inteiro, né? Talvez o melhor jogo do Breno Lopes, o mais importante como personagem, foi o gol contra o Santos na decisão da Libertadores. Como atuação hoje, o melhor jogo do Breno Lopes, aplaudido agora por toda a torcida do Palmeiras de maneira merecida. A resposta é que vir do campo. É assim mesmo, né? E o Wellington Rato, hein? Ele entrou com uma má vontade no jogo. Essa falta foi uma tá no anhaca. Ele pegou o banco por causa disso. Exato, ele pegou o banco. Vem cá, Wellington Rato. Se você é um jogador nota 6 no máximo, então joga, pô. É o futebol da Bandeirantes, torcedor brasileiro. Do meio do campo de ataque, bola para Piqueires, bateu pro gol. Rafael dá um tapa na bola porque a bola quica na frente dele. Difícil defesa, põe para escanteio. A Braspress é a maior transportadora de encomendas do Brasil. Na Braspress você acompanha sua encomenda via internet totalmente rastreada. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Escanteio para o time do Palmeiras, bater se posiciona pelo setor de esquerda. Escanteio para o time do Palmeiras, bater pela esquerda, campo de ataque. Escanteio, cobrador levantou, Arthur da boca do gol, subiu de cabeça, zagueiro tira. A bola volta de primeira, tentou bater pro gol, a pancada. Kevin tentou, era a volta do toque para tentar ser jogando o time do São Paulo, são dois jogadores em cima, aperta na marcação, tentou o toque para ganhar a jogada, Coutinho Fabinho, ele ganhou o lance, já soltou, perde o lance na sequência, lembrou para tocar para Rony, do meio do campo de ataque, aperta na marcação, Murilo, ele domina em cima do Luciano, Luciano prende no seu campo de defesa, Fabinho vem tocar a bola, Luciano tentou agredir o Fabinho, aí não, Luciano. Ele ameaçou chutar o Fabinho, acho que até chutou, só que devagar. Ficou irritado o Luciano. E agora vai ali pagar de machão pra cima do menino de 21 anos de idade, ficar gritando, gesticulando. O Luciano recebe agora palavras de baixo calão da torcida do Palmeiras. Ulisses, só uma correção, quem entrou foi o 31 Luiz Guilherme. Na hora que viraram a placa pra mim, eu fiquei com a impressão de 37. Preciso passar no oculista, quem entrou foi o 31 Luiz Guilherme. Tá tudo certo, Solera. Agora, o que é o Luciano, hein, cara? O Luciano entra com 0-13 em campo. E aí o que ele faz é não jogar, cara. É não jogar. Só quer arrumar confusão. Ele é um fazedor de gols, vai jogar bola. Tudo bem que o Fabinho entrou até de uma forma ríspida aqui no lance que originou tudo. E agora uma outra confusão agora. O Nestor agora discutindo com o Zé Rafael. É claro que a rivalidade está grande. São Paulo eliminou o Palmeiras na Copa do Brasil, foi campeão. Tem uma série de coisas envolvidas. Agora, os caras nota 6, 6,5 tem que jogar bola. O Palmeiras está fazendo 3-0, o Rony tira o Murilo da briga também. O Palmeiras ganhou o jogo, passou por cima. E o São Paulo, ao invés de tentar jogar, o Wellington Rato com atitudes burras, e o Luciano sempre com o que o Soler falou, o machão do ano dentro de campo, pô, joga em bola, pô. 0-3, tomaram um banho de bola e ainda querem brigar. Desnecessário isso, muito mal. É por aí, não é mesmo? É por aí mesmo. E aí, o controle do Rafael Claus até agora é normal. Ele até poderia ter dado o cartão pro Luciano. Ele preferiu contemporizar, conversando com o Luciano e com o Fabinho. Tá esperando o VAR, ó. Esperando o VAR. Tá esperando o VAR. Que coisa, hein? Normal, né? Lance normal, não foi nada. Né? Ele ameaçou chutar, ele não chutou. Ele chegou a dar um rapinho ali, mas não chutou.
É bola no campo de defesa para ser pro jogo. Você comigo vem no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Rato solta a jogada. Do time tenta descer novamente. O time do São Paulo. Bola foi solta à frente. Vem para cortar o perigo. Dá um bico na bola. Vem para cortar de qualquer maneira. Tira o perigo dali. O time do Palmeiras. Tira Gomes. Põe para fora. Lateral para o time do Palmeiras. Bater o tempo. Não para. Bandeirantes marca. Você confere jogados. 37 minutos de bola rolando, 37 de bola rolando, segundo tempo de jogo, girando o placar do Campeonato Brasileiro. Allianz Parque continua para você. Palmeiras 3, São Paulo 0 na Bandeirantes. É com você, Pedro Ramiro. Aos 17 minutos e meio, o Corinthians pressiona e ganha escanteio. Por enquanto, Cuiabá 0, Corinthians também 0. Ulisses. 0-0 o placar do jogo lá entre Cuiabá e Corinthians, para você ligado no microfone Bandeirantes, torcedor brasileiro. Obrigado pelo carinho da sua sintonia, curtindo o sonsaço Bandeirantes. Do meio do campo de defesa, tenta o toque de bola contigo no setor intermediário. Recolhe curto novamente, tenta descer o time do Palmeiras para ser jogando. Você ligado no microfone Bandeirantes, bola foi solta à frente, pois não. 32.618 torcedores para uma renda de R$1.995.950,97. Placar do jogo 3-0, você tá ligado no microfone Bandeirantes. Alô, Giba, tá lá no Guarujá com Arthur, curtindo o som Bandeirantes, vem Piquerez, cruzou na boca do gol, entrou pra fazer, bateu! Marcos Rocha! Gol! Do para fazer o quarto gol, Marcos Rocha, levantamento, Luiz Guilherme soltou o Piquerez, Piquerez domina, ele cruza na cara do gol, a bola passa na pequena área do São Paulo, Marcos Rocha, que renovou o contrato essa semana com o Verdão até o final de 2024, entra, chapa o pé na bola na pequena área, bate alto no meio do gol, a bola no céu, a bola no céu. A bola dá no céu da rede, morre no fundo do gol. Marcos Rocha, gol emoção maior do futebol, essa emoção, Marcos Rocha, que você proporciona a torcida do Verdão. Agora Palmeiras massacra 4-0 pro São Paulo. O detalhe do gol é todo seu, Desai Soler. E o Palmeiras é impiedoso pra cima do São Paulo, jogando no Allianz Parque. Marcos Rocha, contrato renovado, feliz da vida, cara a cara com o goleiro, não perdoa. 4-0 para o Palmeiras, o 9º gol do Marcos Rocha em 271 partidas com a camisa do Alviverde, o 2º gol dele neste ano de 2023 e mais uma assistência de Piquerez. O lateral vai fazer o Wellington Rato ter pesadelos na noite de hoje. Sil renova sua energia todo dia, fios e cabos elétricos, Sil conectada com Futuria e Pretzel. 4-0 é goleada, Pretzel do Palmeiras sobre o São Paulo. Resultado correto, o Palmeiras respeitou o jogo, respeitou a torcida, foi pra cima do São Paulo e faz 4-0 de uma maneira absolutamente superior, mas superior do jogo todo, em todos os sentidos, tático, físico, técnico e mental também, e na área técnica, onde o Abel hoje amassou o Dorival Júnior no confronto de dois técnicos campeões. 4-0, uma vitória importantíssima para o Palmeiras. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza Lima, você ligado no futebol da Bandeirantes, torcedor brasileiro. 4-0 pro Palmeiras. O Tenda Atacado tem a melhor estratégia para você economizar na hora das compras da sua casa. Comércio com muito mais qualidade e economia em todos os produtos. Tenda Atacado. O tempo não para. Bandeirantes marca. 41 minutos de bola rolando, 41 minutos de bola rolando, segundo tempo de jogo, vem Marcos Rocha, domina para o time do Palmeiras, gira a jogada na esquerda para Piquerez, Piquerez domina, arriscou, bateu de longe, vai ser lindo, 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 Piquerez para o Verdão, dominando o lado esquerdo, o Marcos Rocha rola para ele, linha frontal da grande área, ele ergue a cabeça, enche o pé, a bola entra no ângulo, na furquilha esquerda do goleiro Rafael, lá na emenda
esquerda da trave com travessão. Lá na forquilha. Piquerez, um golaço para levantar o Allianz Parque. Piquerez, outro golaço. Lindo, 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 lindo gol. Gol de emoção maior do futebol. É sem emoção. Piquerez que você proporciona a torcida do Verdão. O Palmeiras massacra o São Paulo aqui no Allianz Parque. 5 para o Palmeiras, 0 para o São Paulo. O detalhe do gol é teu. Que pintura, que lindo, que beleza. Soler, 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 Soler. Simplesmente espetacular o que faz Joaquim Piquerez com a camisa do Palmeiras. O homem tomou gosto pelo gol e chega o 9º dele com a camisa do Alviverde. O 8º na temporada de 2023 para coroar a maior goleada da história da Sociedade Esportiva Palmeiras contra o São Paulo jogando no Allianz Parque. É a 7ª vez que o Verdão e chega Palmeiras e toca para ataque, ganhou, joga na Kevin, soltou na direita, cruzamento na grande área, afastou o zagueiro, vem o goleiro para tirar o Rafael. Quase o 6º gol, me desculpa aí, Soler. Imagina, Ulisses, porque o Piquerez está impossível e ele está coroando a maior goleada do Palmeiras na história do Allianz Parque contra o São Paulo. 5-0, o 7º jogo do Verdão, vencendo por mais de 3 gols de diferença contra o São Paulo aqui no Allianz Parque. O jogo estava em banho-maria e tal, né? Palmeiras só tocando a bola. Aí o Piquerez passa do Wellington Rato e cruza, o Marcos Rocha faz 4-0. E o estádio volta a incendiar. E aí o Palmeiras, 4, dá pra fazer 5, e fez. O Breno Lopes fez um jogaço, o Rios também. Mas o nome do jogo pra mim é o Piquerez. Que atuação do lateral esquerdo. E se forçar, veio o 6º. Motorista parceiro da 99, você conta com um pacote de ganhos exclusivos 99. Tá parado o jogo, é bola para o time do Palmeiras, descer pela direita. Semicapital, a corretora de investimentos com mais de 20 anos, mais de 30 anos do Brasil na Europa. É Semicapital, abra sua conta, semicapital.com.br/Bandeirantes. O time do São Paulo todo fechadinho, a bola volta no toque, ele para tentar ganhar novamente o Luan. Ele tentou cruzar, isolou, Luan dá uma segurada. Feijão com arroz, irmão, toca aqui na direita pro Marcos Rocha. Se liga, Luan. Para deixar tudo azul no seu caminho, você sabe. Amortecedor HG. Por quê? Porque é Nakata. Amortecedor HG. Porque amortecedor HG é Nakata. Torcedor brasileiro, você ligado no microfone da Bandeirantes. Um passeio no Allianz Parque do Palmeiras sobre o time do São Paulo. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende do assunto. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil é Paraflu. Você ligado no futebol da Bandeirantes, torcedor brasileiro. Obrigado pelo carinho da sua sintonia. 45 temporão para Bandeirantes, marca 45 jogados para você conferir o segundo tempo de jogo, girando o placar. E o Klaus terminou o jogo, cara. Ele não deu acréscimo, absurdo que ele fez aqui. Muito bem, Pretzel, gostou do jogo? Que passeio do Palmeiras, hein, Pretzel? Parabéns, Palmeiras não deixou em nenhum minuto o jogo esfriar. 5-0, vitória histórica. E o São Paulo tem que debater por que tá tão relaxado e que não consegue ganhar fora de casa nenhuma partida, Ulisses. No apito final, os repórteres da Bandeirantes trazem a repercussão do clássico Palmeiras e São Paulo. 5 para o Palmeiras, 0 para o São Paulo. Na Bandeirantes vem ele. Alô, Pedro Martelli, chega Martelli. Pedro Martelli. Sequência do futebol da Bandeirantes, valeu, Ulisses Costa, transmitiu a vitória, goleada, um show do Palmeiras, um show do Verdão no Allianz Parque, 5-0 em cima do São Paulo. Vamos para a Arena Pantanal, você ligado no microfone da Bandeirantes, bola rolando para Cuiabá e Corinthians. Cuiabá e Corinthians se enfrentam, 29ª rodada do Campeonato Brasileiro, relógio marca 25 minutos jogados deste primeiro tempo. Corinthians desce para o campo de ataque, ataca contra o lado direito, Corinthians com a sua camiseta em branco, meiões em branco, shorts em preto. Jogo tá parado pela meia esquerda, falta pro Cuiabá. Cuiabá com seu uniforme tradicional. Camiseta em amarelo e verde. Shorts e meiões também é verde. Jogo parado, falta pro Cuiabá na esquerda. Vamos escalar os times. O Cuiabá pronto pro jogo. Pedro Ramiro, boa noite pra você. A escalação do Cuiabá, Ramiro. Tudo bem, Martelli? Ótima noite pra você. Ótima noite pro amigo ligado no microfone da Rádio Bandeirantes. Cuiabá escalado com Walter no gol, que veste a 1.
No setor de defesa, 2, Matheus Alexandre. Alain Imperiur, 33. Marlon, 4, 20, Riquelme. No meio de campo, 88, Fernando Sobral. Raniel veste a 14, Lucas Mineiro, 31. Além do ataque de Cleison, 29. Pita veste a 9 e Davidson tem a 16. Placar de 0-0, começo do primeiro tempo. 0-0, 26 jogados. Ronaldo Giovanelli está comigo, já fala do que viu nessa primeira etapa, mas antes, enquanto Cuiabá troca passes no campo de defesa, jogo nem tão movimentado nesse momento. Corinthians escalado pelo Mano Menezes, é isso? Timão com novidades, com Cássio no gol que veste a 12. No setor de defesa, 25, Bruno Mendes, 3, Veríssimo, Gil tem a 4 e meia dúzia, Fábio Santos. No meio de campo, 5, Fausto Vera. Maicon tem a 7, Juliano, 20 e Renato Augusto veste a 8. A dupla de ataque, 11, Romero e 9, Yuri Alberto. Trabalha a bola, a equipe do Cuiabá, recomeça o jogo pela quarta zaga, se apresenta para o domínio ex-Corinthians, Marlon pela meia direita, chapa a bola para Alain Imperiur, para Matheus Alexandre volta o jogo. Corinthians se posiciona no campo de defesa, só aguarda. Ronaldo Giovanelli, análise Bandeirantes, opinião, boa noite para você, tudo bem, Ronaldão? Boa noite, Martelli, aos amigos da Rádio Bandeirantes. Eu diria que o Corinthians bem burocrático, né? Agora sofreu no começo da partida, onde o Cuiabá foi para cima do Corinthians e o Cleison teve uma grande oportunidade também. E o Corinthians bem no seu meio de campo, povoando o seu meio de campo, com o Michael, com o Juliano, que o Mano adora o Juliano também, é impressionante. E o Romero, né? Romero também atuando e Cássio agora fazendo uma grande defesa. Acho que vai ser assim o jogo todo, hein, Pedro? É na descida do Cuiabá, uma pancada de longe do Raniel, o Cássio pegou, botou em escanteio. Dominou o Raniel, emendou de longe pro gol. Cássio tem uma marca ali com vários, inclusive buracos no meio da pequena área. Ele partiu pra ponta, escorregou, mas pegou pelo lado esquerdo e botou em escanteio, hein, Ramiro? E ele escorrega no próprio gramado. Belo chute do Raniel de longe, quase no meio de campo. Um balaço no canto esquerdo do goleiro Cássio. Escanteio pro Cuiabá cobrar. Quem dirige com a 99 conta com incentivos para ganhar mais, vai de 99. Placar de 0-0, relógio marca 28 minutos jogados deste primeiro tempo. Escanteio, Cleison na bola, lado direito vem Cleison, partiu pro levantamento, a bola na segunda trave, corta a marcação, tem volta pela meia esquerda, devolveu o Riquelme no meio da grande área, cortou, tirou a zaga, Yuri Alberto pela ponta esquerda, de perna esquerda, na canhota ele tira, corta o perigo pro Corinthians, 0-0, retoma a bola Marlon no círculo central, trabalha a bola de primeira por dentro, se apresenta Fernando Sobral pela meia esquerda para Alain Imperiur pisa na bola, cruza a fronteira, curte uma de meia, trabalha, rola, bola curtinho por dentro, Fernando Sobral, abriu boa jogada na meia esquerda para Riquelme, dominou mal, Bruno Mendes no carrinho, tira Bruno Mendes, bota para fora, lateral marcado, quem é que apita o jogo, hein, Ramiro? Jogo apitado pelo mineiro André Luiz Schettino, ele que é auxiliado por Guilherme Dias Camilo e Alessandro Álvaro, o VAR é de responsabilidade de Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro. Sil renova sua energia a cada dia, fios e cabos elétricos Sil, conectada com o futuro. Cuiabá tenta descer para o campo de ataque, domina pela meia esquerda, Pita soltou boa bola na canhota, na quilha da grande área, Riquelme rolou por dentro, Fernando Sobral, armou para bater o gol, travado pela marcação, domina na meia-lua, Maicon puxa contra-golpe, soltou na ponta esquerda, partiu para o contra-ataque, Romero pisa na bola, volta o jogo, por dentro entrega para Maicon pela meia esquerda para Fábio Santos cruza a fronteira, se apresenta como opção no ataque, desce o timão, Fábio Santos na meia esquerda para Romero encara a marcação, partiu para cima do Matheus Alexandre, levou para a linha de fundo, chamou na canhota, tentou cruzar, travado pelo Matheus Alexandre, por baixo vem Matheus Alexandre, tira, recomeça o Cuiabá e sai jogando pelo campo de defesa. O Tenda Atacado tem a melhor estratégia para você economizar nas compras da sua casa ou comércio, com muita qualidade e economia em todos os produtos, é Tenda Atacado. 30 jogados no toque da Bandeirantes, você confere, o ponteirinho tá girando e a bola rolando para você. Brasileirão na Arena Pantanal, 29ª rodada, relógio marca 30 jogados no primeiro tempo. Cuiabá 0, Corinthians também 0, plantel esportivo da Bandeirantes, boa noite para você, fala Milhossi. Muito boa noite, Martelli, temos jogo encerrado para Cruzeiro 3, Bahia 0, jogo que movimenta a parte de baixo da tabela, já na parte de cima Grêmio e Flamengo estão empatando 0-0 em Porto Alegre. Você, empresário, pode vender para qualquer ponto do Brasil e sempre contar com a Braspress para agilizar seus negócios. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Acesse
Braspress.com. Corinthians trabalha a bola pelo campo de defesa. Gil com domínio na meia esquerda. Gil se apresenta, caminha com a bola nos pés. Corinthians não tem pressa. Gil mete a bola pela meia esquerda, empurra para Fábio Santos. Fábio Santos abandona a ponta, vem por dentro, volta pela quarta zaga. É para Gil. Gil recua dentro da grande área, inteiro de laranja. Sai jogando Cássio. Cássio fatiou a meia altura pela ponta direita para Bruno Mendes. Bruno Mendes lateralmente. Um passe forte, mas Juliano consegue domínio. Juliano para Bruno Mendes. Bruno Mendes pega essa pancada à frente. Explodiu no Yuri Alberto, chegou por baixo, recomeça Raniel, está jogando Walter, dentro da grande área, inteiro de roxo, Walter pela meia esquerda, é para Riquelme, Riquelme adianta para o campo de ataque para Fernando Sobral, Sobral marcado de perto, encosta nele, Fausto Vera, Sobral solta pelo círculo central, tenta descer no contragolpe, o Cuiabá empatado, o jogo 0-0 por enquanto, você curtindo FM 90.9, na faixa estendida, 86.3 pelo AM 840, pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, pelo aplicativo da Band, o Band Play. Corinthians por enquanto fora de casa, empata em 0-0. Matheus Alexandre no campo de ataque na ponta direita para o Cuiabá, recebeu, partiu, cruzou na segunda trave, subiu Lucas Veríssimo, tirou, voltou na meia esquerda para Riquelme, Riquelme na segunda trave, o toque pro gol, para fora pela linha de fundo, subiu mais alto que todo mundo, Matheus Alexandre nas costas do Fábio Santos, ganhou na altura, testa por cima do gol, manda longe da meta do Cássio, só tiro de meta pro Timão, Ramiro. Para assustar, uma bola que veio da direita para a esquerda, depois da esquerda para a direita, sobra para Matheus Alexandre, lateral direito, sobe de cabeça, vai para fora, por enquanto 0-0. Cuiabá chegou, Ronaldo Giovanelli, do que a gente está vendo o jogo e desde que começamos a transmitir. Quem é que está melhor em campo? O Cuiabá consegue pressionar o Corinthians, consegue arremessar também de fora da área, já assustou o Cássio aí 2 vezes já, e no cabeceio, né? O Corinthians muitas vezes deixa esse espaço no meio de campo, mesmo com 3 homens no meio de campo, quando chega o Raniel, quando chega ali também o Lucas Mineiro, eles conseguem colocar essa bola para dentro da área.